Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado primeiro aí pela presença aí, já estamos em 25 pessoas. Acho que nunca dei no Infinet remoto assim, eu acho que nunca tive a oportunidade de falar para tanta gente, mas isso é muito bom. Bom, a ideia é que hoje é a segunda aula aqui desse bloco, né, que a gente vai começar a falar de machine learning e tudo mais. E aí separei uma palestra que por acaso vai ser a minha última participação, assim como professor aqui no Infinet, que vocês sabem que eu pedi para me desligar em dezembro, então estou saindo da coordenação e essa aqui era a última oportunidade como aula, né? Então aí preparei uma palestra sobre uns temas que tem tudo a ver com Big Data, Data Science, tudo que a gente vê na pós, e são temas bastante que eu acho que tem muito futuro e é para abrir a nossa cabeça, tá bom? Então, o título é A Nova Ciência da Causa e Efeito, né? Ou seja, a motivação é o seguinte, a gente sempre aprendeu, desde que a gente entrou na pós, que correlação não é causalidade, não é isso? Então, a gente vai meio que desmistificar esse termo hoje, falando algumas coisas aí. Fique à vontade, gente, para escrever aqui, eu estou com o chat aberto, tá? Se vocês quiserem escrever alguma coisa, se tiverem dúvidas, quem quiser aí interromper, aparece aí alguma hora. Eu queria depois tirar uma foto com vocês, se vocês me permitirem, né? Mas aí depois a gente liga as câmeras e tira uma foto, que eu tenho que registrar esse momento histórico. Ok? Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí, né? Tá compartilhada aqui à direita. Aqui. Bom, então, a agenda é a seguinte. Vamos começar um pouco alguns preâmbulos. Vamos falar sobre modelos. Tá? Que modelos é um conceito que vai permear toda essa aula, tá? De uma forma geral. Depois vou largar um desafio, né? Que é um desafio que a gente vai tentar responder, ou vai se tentar responder com esses temas novos que a gente vai discutir nessa aula. Depois a gente vai falar um pouco de história, né? E eu vou voltar 70 mil anos para trás, porque, acreditem ou não, o que a gente vai falar agora começou há 70 mil anos. Legal? Então, vamos explicar como é que, ao longo da história, esses temas foram sendo desenvolvidos e a gente chegou até hoje. Depois a gente vai falar um pouco sobre, não pode faltar, né, sobre dados, valor, complexidade. A gente vai chegar a alguma conclusão um pouco polêmica nesse momento, né, sobre o quão inteligentes são os dados. Tá? Então, isso vai gerar alguma discussão, alguma polêmica, mas é ótimo que a gente pode trocar ideias sobre isso. Depois, então, a gente vai começar a falar sobre causalidade, ou seja, causa e consequência, né, como é que isso funciona. Tá? E aí, como o tema é um pouco extenso, resolvi separar em 2 capítulos, né, em 2 sessões. Uma falando um pouco sobre correlações, a escada da causalidade, que é um conceito muito bacana, né, que a gente vai ver hoje. E, enfim, e falar bastante aí sobre a relação de dados, modelos e causalidade, nesses 2 itens. Aí no item 7, eu vou colocar uma teoria, né, sobre como a gente aprende, que eu acho que é uma teoria bastante forte, uma hipótese bastante forte, sobre como nós aprendemos desde crianças, né, desde que a gente se entende por gente, a gente meio que aprende dessa maneira. E existem 2 linhas, né, de estudos de inteligência artificial que tentam replicar essa forma de como a gente aprende usando programas de inteligência artificial. Né? Então, assim, estamos caminhando para criar robôs ou soluções inteligentes que pensem como a gente, que aprendam como a gente. Tá? E aí a gente vai ver como é que é essa linha daí. Depois vamos falar bastante sobre redes bayesianas, né, que a base é um pouco mais formal, matemática, dessa hipótese da como a gente aprende. Vamos falar sobre o modelo causal, né, que é o grande objetivo da aula, que é uma consequência aí das redes bayesianas, e a gente fecha com uma conclusão, tá? Com algumas conclusões, algumas provocações. Legal? Então, em resumo, é isso. Eu estou mais ou menos esperando que a gente vá até aí umas 9 e pouquinho. Aí, quando for tipo umas 8, a gente para uns 20 minutos para vocês esticarem as pernas, beber alguma coisa, comer alguma coisa, a gente abrir para debate e tal. E por aí a gente vai levando, tá? Mas, de novo, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, joga aí no chat. Eu estou com o chat aqui aberto na minha frente. Estou vendo aqui todo mundo, assim. Não vou conseguir saber se alguém levantou a mão aqui, porque eu só vejo 10 de cada vez, mas pelo chat eu consigo ver, tá?
Bom, vamos começar então com alguns preâmbulos, falando aí sobre modelos, né? O modelo, o que seria, gente? O modelo é uma abstração do mundo real. E para resolver qualquer problema, a gente primeiro precisa fazer um modelo. Isso que a gente está vendo aqui, essa figura, né, desse gafanhoto, é um modelo, né? Nada mais é do que uma abstração do mundo real, é uma representação simplificada de um problema. Qual é o problema? Eu quero entender como funcionam os gafanhotos, tá certo? Então, o que eu faço? Eu faço um esquema, faço um modelo, faço um diagrama, eu faço uma tremenda simplificação onde eu possa entender como as coisas se relacionam, como as coisas se encaixam para entender o problema aí dos gafanhotos. Tá bom? Então, a gente, na verdade, cria um mini-mundo. Por que a gente cria um mini-mundo? Porque a gente joga um monte de coisa fora, né? A gente abstrai um monte de coisa e nos concentramos naquilo que é realmente relevante para a gente entender um determinado problema. Tá certo? Bom, então, o modelo também pode ser visto como uma hipótese, né? Então, eu tenho uma hipótese que eu quero validar. Eu tenho uma teoria, uma hipótese que os gafanhotos têm essas coisas todas, né? Tem fronte, tem gena, tem clítoris, tem lábio, tem mandíbula, tem papo maxilar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou para a natureza, vou coletar dados, né, que seriam gafanhotos de verdade, e eu vou confrontar com esse modelo. Se os dados retificarem, né, ratificarem o modelo, quer dizer que o modelo é robusto. Tá? Muito bem. Então, é o que eu falei agora, né? Então, dados podem corroborar ou invalidar o modelo. Então, se eu vou para a natureza e encontro um monte de gafanhotos que não tenham metatórax, nem asa posterior, nem asa anterior, provavelmente eu tentei modelar alguma coisa que não é o gafanhoto da vida real. Legal? Bom, temos outro exemplo de modelo aqui. Eu não poderia deixar de falar um pouco sobre banco de dados, mas, basicamente, esse modelo me diz o seguinte, olha só, que eu tenho clientes, né, que tem algumas características do tipo nome, CNH, endereço, telefone. Um cliente pode alugar carros, certo? E carros podem ser do tipo esportivo ou sedã. Então, de novo, isso aqui é uma abstração. Tá? Eu estou tentando simplificar um problema do nosso dia a dia, representando uma série de relações, uma série de entidades, que isso no futuro vai virar um banco de dados que as pessoas vão poder fazer consultas. Né? Então, nesse caso, por exemplo, eu poderia saber assim, ó, por exemplo, as pessoas que moram em Laranjeiras alugam carros esportivos? É uma pergunta que eu posso fazer para esse modelo e eu consigo responder porque, aparentemente, eu vou ter dados para isso. Só que aí surge uma outra pergunta que é o seguinte. Um carro pode ser um veículo urbano de carga, né? E aí eu olho para o modelo, olho para esse dado, né, para o fato do veículo ser um veículo urbano de carga, e eu chego à conclusão seguinte, ó, esse modelo não representa essa realidade onde os veículos também podem ser veículos urbanos de carga. Beleza? Então, essa é a ideia, gente. O modelo é uma representação, algum problema que eu quero resolver, e você vai coletar dados para ver se esse modelo está bacana. Né? E se não estiver bacana, você tem duas opções. Ou refaz o modelo, ou diz o seguinte, ó, realmente eu não quero pensar nesse dado nesse momento. Ou seja, essa parte do mundo eu não quero representar nesse momento. Tá? Muito bem. Vamos para o desafio, então. Então, qual é o desafio? O que se pretende quando a gente começa a aprender essa lógica causal, né, que é o tema da aula de hoje, né? Qual é o desafio que é lançado? O desafio é o seguinte, quem dominar essa lógica causal, ou quem conseguir desenvolver algoritmos e programas que sigam a lógica causal, pode responder a pergunta que diz o seguinte, como máquinas e pessoas podem representar conhecimento causal de forma a permiti-los acessar informações rapidamente? Responder a perguntas corretamente e fazê-lo com uma criança de 3 anos. Vamos colocar alguns exemplos, que seria o seguinte. Isso é uma pergunta causal. Devo colocar o dedo na tomada? Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela na cabecinha dela, ela faz essa pergunta para ela. Tá? Então, o que ela faz? Provavelmente, ela já botou o dedo na tomada, já tomou um choque, já associou que tomada está associada a choque, e quando ela olha uma tomada novamente, ela faz uma pergunta causal, né, e vai tomar uma decisão com base nisso. Será que eu devo colocar o dedo na tomada ou não devo colocar o dedo na tomada? Tá certo? Então, esse é um exemplo do conhecimento causal, onde tem causa e consequência. Certo? Ou seja, se eu botar o dedo na tomada, vai acontecer alguma coisa. Vou tomar um choque. Olha essa pergunta aqui, que pode ser feita também. Devo acender um cigarro? Isso é uma pergunta causal. Por quê? Tem consequências. Né?
Se eu acender um cigarro, eu vou ter alguns minutos de prazer, mas eu estou aumentando o risco de eu morrer mais cedo. É uma decisão que eu tenho que pesar para saber se eu vou realmente acender o cigarro. Então, está aí a questão causal. Ou seja, o grande desafio é fazer máquinas pensarem desse jeito. Ou seja, a gente fazer um robô, né, usando inteligência artificial, que possa responder esse tipo de pergunta, que seja desafiada e que ela possa dizer sim ou não. Uma outra pergunta. Devo comprar um novo celular, por exemplo? E por aí vai, né? Todo esse tipo de pergunta que nós somos submetidos, onde existe uma causa, existe uma consequência, principalmente, está dentro aí desse conhecimento causal que a gente está estudando aqui. Tá? Bom, e tudo gira em torno desse framework, né? Que é desejo, oportunidade e risco. Né? Ou seja, você tem o desejo. Eu quero fumar um cigarro. Né? Existe uma oportunidade. Você passou na banca e alguém está vendendo um maço. Existe o risco. Será que eu devo fumar um cigarro? Qual é a consequência disso? Tá? Se vocês pararem para pensar, gente, toda decisão que a gente toma na vida é baseada nessas 3 palavrinhas. Das coisas mais simples, do tipo assim, vou beber um copo d'água, ou seja, eu tenho desejo, eu tenho sede, eu tenho oportunidade, eu tenho água na minha frente, não tenho risco nenhum. Tá? Ou, sei lá, vou pular aqui da janela para ter uma sensação que eu estou voando. Né? Existe o desejo, existe a oportunidade, mas existe o risco. Né? Qual é o risco? De eu morrer. Então, não vou tomar essa decisão. Tá certo? Então, essas 3 palavrinhas, elas permeiam todo esse pensamento, todo esse processo decisório que embasa o conhecimento causal. Legal? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de história, então. Vamos ver lá atrás em que momento tudo isso começou. Em que momento nós, enquanto espécie, né, enquanto humanos, começamos a pensar nessa coisa de causa e consequência. Tá? Então, isso aqui é uma fotografia da expansão do Homo sapiens. É uma hipótese, tá, gente? Isso aqui é uma hipótese, milhares de fósseis, milhares de estudos de linguística, de arqueologia e tudo mais, chegou-se a essa hipótese que o Homo sapiens apareceu na África há 200 mil anos atrás e mais ou menos há 70 mil ele subiu, né? Começou a ocupar a Europa, foi para a Ásia há 60 mil anos, desceu para a Austrália, depois subiu para as Américas, né? Existia esse canal de Bering que estava solidificado, ou seja, era uma terra contínua, desceram para a América e chegaram aqui no Rio de Janeiro há 12 mil anos atrás. Tá? Por outro lado, os neandertais, né, já existiam muito antes da gente, tá? 100 mil anos atrás. E por que os neandertais, que viveram muito mais tempo que a gente, eles desapareceram? Tá? Então, a resposta está na causalidade, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. O que aconteceu há 70 mil anos atrás, como hipótese? Apareceu a linguagem ficcional. O que significa uma linguagem ficcional? É ficção mesmo, a imaginação, né? Ou seja, coisas que não existem. Tá certo? Há 30 mil anos desapareceram os neandertais, ou seja, eles viveram por 470. Veja bem, nós, Homo sapiens, que nos achamos tão poderosos, vivemos há 200 mil anos. Há 200 mil anos. Eles viveram 470. Então, nós temos ainda muito chão para dizer que nós somos uma espécie superior ao Neandertal. Só que há 13 mil anos atrás, só tem Homo sapiens na Terra. Todos os homos, né, todas as derivações do Homo sapiens desapareceram. Ok? E por que aconteceu isso? Uma hipótese diz o seguinte: a realidade imaginada, ou seja, o Neandertal, ele conseguia caçar e se juntar em grupos muito pequenos. Né? Qual foi a diferença do Homo sapiens? Ele começou a criar cultos, nações, paixões. Então, você poderia ter grupos de muito mais pessoas de 30, 40, 50. Então, quando você consegue coordenar os movimentos aí de 100 pessoas, não tem Neandertal que aguente, não tem mamute que aguente. Tá certo? Então, por hipótese, esse fato, houve uma mutação, houve alguma coisa que mudou na cabeça do Homo sapiens, que ele começou a poder fazer realidades imaginadas, começou a imaginar coisas. Né? E aí vem os cultos, as nações, as paixões coletivas, por exemplo. É uma paixão coletiva, olha só. Então, quando você vai no estádio e você não conhece ninguém, e aí o time faz um gol, você abraça o cara que está do lado, né? O cara é o teu chapa, né? O cara é teu amigo da vida toda, você nunca viu o sujeito.
E o que tem essa sinergia? O que tem essa conexão? O que faz duas pessoas que nunca se viram, quando acontece um evento, eles se abraçam de chorar e parece que são irmãos da vida toda? É justamente a realidade imaginada. Tá bom? Tudo bem até aí, gente? Algum comentário, alguma coisa? Não, né? Beleza. Basicamente, uma realidade imaginada significa confiar em quem a gente não conhece. É isso. Ou seja, o Homo sapiens teve a habilidade de criar laços de confiança com um grande grupo de pessoas. E aí, com isso, conseguiram fazer o quê? Planejamentos. Tá certo? Ou seja, pois não ganha título desde Neandertal, não, né? Não é assim também. Não sou tão velho assim. Brincadeira, mas tudo bem. Então, planejar o que não existe ainda. Tá certo? Essa é um grande benefício de uma realidade imaginada. E aí consegue, por exemplo, você fazer um plano. Assim, existiam 10, 20 pessoas que precisavam ser alimentadas. Então, 20 pessoas pensando juntas poderiam, por exemplo, criar um plano para fazer uma caça mais efetiva. Né? E aí, com isso, tendo a caça, você tem alimentação, e aí essas pessoas crescem, se alimentam, e aí a espécie avança muito mais rápido, começa a disputar terreno com os neandertais e eles acabam desaparecendo. Ok? Mas o que significa planejar o que não existe ainda? O que significa ter uma realidade imaginada? É o seguinte, a gente não consegue imaginar as consequências de alguma coisa sem pensar nas causas. Então, aí é que eu vou, de novo, naquela hipótese. Ou seja, nós chegamos aonde chegamos graças à forma como nós pensamos de uma forma causal. E se a gente quiser fazer robôs ou inteligência artificial realmente parecida conosco, o ideal seria que a gente conseguisse fazer com que essas máquinas, esses robôs, essa inteligência artificial, pensasse em forma de causa e consequência, como nós fazemos hoje. Tá? E aí esse é o objetivo da palestra de hoje, mostrar os caminhos para isso, ou seja, onde nós estamos para que a gente consiga chegar ao momento que a gente consiga ensinar o computador a pensar em causa e consequência. Tá certo? Muito bem. Olha, mais perguntas causais com causa e consequência. E se Eva não tivesse caído em tentação? Ou seja, quando a gente fala em coisas nessa lógica de realidade imaginada, a gente imagina universos paralelos. Tá certo? Ou seja, então você imagina, se Eva não tivesse caído em tentação, como teria sido o mundo? Tá certo? Isso é uma forma de você pensar em forma causal. Outra. Se eu acender 10 fogueiras, será que eu vou incendiar a caverna? Então, provavelmente, os Homo sapiens arcaicos, os Homo sapiens bem antigos, eles tinham essa dúvida. Bom, eu acendo uma fogueira, mas eu estou com frio ainda. Vou acender uma segunda, vou acender uma terceira. Mas se eu acender uma 10ª, pode ser que isso aqui aumente a temperatura e tudo pegue fogo e eu vou perder toda a comida que eu estoquei e tudo mais, então não adianta. Né? Então, o sujeito tinha que fazer antes o quê? Antes de acender a 10ª fogueira, ele tinha que imaginar. Ele tinha que imaginar causa e consequência para saber se aquilo realmente era importante, era interessante. Ok? Outra. Se eu não tivesse feito mestrado, não teria sido professor do Infinet. Então, um exemplo. Ou seja, se lá atrás eu não tivesse feito mestrado, hoje eu não estaria aqui dando aula para vocês. Olha aqui, mais uma questão de causa e consequência. Legal, vamos lá. Continuando ainda um pouco a história. Então, avançamos um pouquinho rápido aí, fomos de 1950, de menos 70 mil para 1950. Então, esse sujeito aqui foi o que começou, vamos dizer assim, tudo isso que a gente entende por informática, computação, programação, começou mais ou menos da cabeça dele. Ele é o Alan Turing, e em 1950, olha só, exatamente 70 anos atrás, né, ele criou um artigo, ele escreveu um artigo muito famoso, até hoje ele é consultado, chamado The Imitation Game. Inclusive, tem um filme, né, baseado com essas ideias daí. Né? Não sei se vocês viram, o jogo da imitação era mais ou menos as ideias do Alan Turing. Né? Então, basicamente, ele dizia o seguinte, olha só, ele ficou imaginando o que seria uma máquina realmente inteligente. Né? O que seria uma máquina que pudesse se equiparar aos humanos? E ele respondeu assim, olha, teria que ter um jogo de imitação. Ele teria que... alguém não poderia ser capaz de identificar se quem estivesse falando com ele seria um computador ou seria uma pessoa. Então, se eu pudesse afirmar
que eu não sei a diferença entre uma pessoa e um computador que estivesse falando comigo, então ele é inteligente. Então, essa é a definição do teste de Turing, né, do mini Turing, e isso foi que ele colocou nesse artigo em 1950. A gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto ainda. Tá? Falando ainda do mini teste de Turing, por exemplo, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de uma interação homem-máquina, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu precisei, eu tinha um Lenovo, né, um computador, e eu tinha o Windows, e aí meu HD foi para o espaço, e eu tive que comprar um outro HD. Aí quando eu instalei o novo HD, minha surpresa, obviamente, formatou tudo, né? E eu fui olhar e, pá, eu não tenho Windows agora oficial, né? Eu comprei o Windows lá atrás, mas agora a licença não é oficial. Então, fui lá no robô inteligente, entre aspas, né, da Lenovo e perguntei o seguinte, olha, vamos lá, quero interagir com você, aí ele se apresenta, eu sou o Jishu, então supostamente é algo inteligente, né? Então ele fala assim, bom, antes de começar, para começar, beleza. Novo atendimento, aí cliquei lá no novo atendimento, escolho os números, aí eu escolhi suporte, para prosseguir suporte, digite notebook, até aí tudo bem, né? O outro lado tem inteligente, eu também. E aí eu falei assim, vamos lá, por favor, escolha um equipamento que você busca suporte. Notebook. Digite a opção que tiver embaixo. Outro problema, né? Nesse caso, não consigo te ajudar. Mas não tem problema. Nossos especialistas conseguem. Quer dizer, tinha que ligar para lá. Então, se eu escrever assim, ativar a licença do Windows, ele não entendeu. Tá certo? Não entendeu, eu tive que ligar para os caras e tal. Afinal, não consegui fazer isso. Acabei formatando, botei Linux e fui feliz. É um exemplo que algumas pessoas acham que isso aqui é inteligente, né? Ou seja, inteligência artificial é um termo que está muito na moda. Então, as pessoas olham para um tipo de interação e falam assim, nossa, como esse robô é inteligente, né? Como esse robô consegue entender o que eu estou perguntando. E, na verdade, não é nada. É um programa por trás e muito limitado. Inteligência nenhuma. Ok? Muito bem, voltando ao Alan Turing, né? E ele fez essa pergunta, né? Como poderíamos afirmar que uma máquina pensa como um Homo sapiens? Ele perguntou isso para todo mundo. Como ele pode fazer isso? Ele escreveu aquele artigo, aquela coisa, né? E aí ele criou o jogo da imitação, ou seja, que não dá para distinguir se estamos lidando com humanos ou máquina. Então, o teste mini Turing é o seguinte, eu conto uma história e eu faço uma pergunta causal. Simples assim. Eu vou contar uma história, a pessoa, o meu receptor, né, meu interlocutor, ele escuta aquela história e depois eu faço perguntas causais, do tipo assim, olha só. Por exemplo, o desafio é o seguinte, encadear fatos conectados via causalidade. Então, essa é a pergunta. Né? Eu conto uma história para o computador, falo assim, aí Branca de Neve foi para a floresta, encontrou a bruxa deu uma maçã e ela comeu a maçã. Olha a pergunta que eu vou fazer causal. O que teria acontecido se Branca de Neve não tivesse mordido a maçã envenenada? Se o meu interlocutor, uma pessoa ou computador, conseguir responder isso, então a gente crava que ele é inteligente. Ok? Então, essa é o por trás do causal. Ou seja, eu conto uma história e depois eu faço perguntas usando realidade imaginada. Ou seja, eu uso perguntas no modelo, olha aí o modelo que eu falei lá atrás, numa representação, numa abstração que não existe. E eu tento perguntar se eu consigo responder isso aí. Ou seja, se eu consigo pensar em termos de realidade imaginada. Se eu não conseguir, eu sou Neandertal. Ok? Então, o fato é o seguinte, ou seja, só os dados que eu consigo coletar aqui nessa história, eu não consigo responder esse tipo de coisa. Né? Eu tenho que entender o que está por trás desses dados, dessas regras, de como é que a história é encadeada. Eu não consigo só responder usando dados. Né? E aí, isso aqui eu vou insistir algumas vezes, no final das contas, eu vou precisar, para responder uma pergunta causal, eu preciso de um modelo causal, que é o que a gente vai chegar no final dessa aula. Legal? É por aí. Bom, vamos falar então sobre dados, né, que eu falei lá atrás, assim, que dados não nos ajudam, eu lancei essa provocação, né, ou seja, dados não nos ajudam nessa questão de causa e consequência. Vamos fazer uma pequena classificação dos dados, ou seja, o dado mais bruto que existe, o dado bruto, né, o dado, né, que a gente coleta aí, é um dado que não nos diz nada. Então, por exemplo, 3.340. Se você
aumenta um pouquinho a complexidade desse dado. Se você naturalmente, esse dado ganha algum valor, tá certo? O valor é o seguinte, o significado, uma informação. Então, no nosso exemplo aqui, aquele 3.340 é o total de leucócitos, e a referência é 4.200 a 9.000. Então, não é mais qualquer dado. Agora é um dado que representa alguma coisa. Beleza. Será que eu consigo já responder perguntas causais aqui? Por enquanto, não. Tá? Avançando aí no valor e na complexidade, a gente tem o que a gente chama de um diagnóstico, uma associação. O que é isso, né? Então, se eu tivesse esse cenário onde eu tenho 3.340, que é o total de leucócitos, e tem essa referência, né? A conclusão que a gente chega, né? O diagnóstico que a gente chega, olhando cenários parecidos no passado, a gente chega à conclusão que é um risco de leucopenia. E a leucopenia pode aparecer quando você tem AIDS, sarampo ou febre amarela. Então, olha que coisa, você vai fazer um exame de sangue, você olha aquele resultado de exame de sangue, e você olha lá que teus leucócitos estão um pouco abaixo, e aí você olha no diagnóstico e ele diz o seguinte, olha, ou você tem AIDS ou sarampo ou febre amarela, te cuida. Tá bom? Felizmente, a gente pode ir um pouco além, que é o seguinte, ou seja, a gente pode juntar dados, mais dados e fazer previsões, né? E essas previsões é o seguinte, olha, mas fica tranquilo porque juntando todos esses dados, juntando todo mundo que teve esse problema, em 99% das vezes a pessoa estava em jejum, certo? Então, assim, você conseguiu prever, eu tenho isso aqui, mas será que eu tenho AIDS? Será que eu tenho sarampo? Não, como eu estou em jejum, não tenho nada, certo? Então, assim, de novo, estou falando aqui de dados, né, de uma complexidade crescente, e a cada vez que você aumenta a complexidade, você proporciona mais valor, né, a esses dados. Ou seja, obviamente, uma análise preditiva tem muito mais valor do que um diagnóstico, que uma análise descritiva, que uma mera informação. Tá? Então, é para isso que a gente vai. Ou seja, a gente coloca esforço em cima do dado, coloca energia em cima do dado, coloca conhecimento em cima do dado para que a gente consiga extrair mais valor dele. E o máximo, né, que a gente consegue chegar nessa escala é quando a análise preditiva é tão boa, mas tão boa, que a gente tem certeza que aquilo vai acontecer. Então, se eu oferecer um vinho para alguém que eu sei que é fanático por vinho, com certeza ele vai aceitar essa oferta, com certeza ele vai comprar essa oferta. Tá certo? Então, isso é uma análise preditiva. Você praticamente, a pessoa não queria comprar vinho, mas você oferece aquele vinho porque você sabe que ele gosta muito daquilo, e ele que não pensava em tomar vinho, de repente ele muda de ideia, e você mudou o tempo, você mudou o futuro. Certo? Agora, nada disso daqui, por mais bonito, por mais interessante, que resolve um monte de problemas, a gente ainda não consegue responder causa e consequência. Ok? Muito bem. Vamos falar, então, agora de causalidade. Guardaram aquele negócio dos dados, agora vamos falar de causalidade. Então, vamos lá. Tudo começa com dados, né, como a gente já falou. Então, imagina que a gente tem aí uma tabela, a gente foi lá, coletou uma série de tabelas, e vimos aí x e y, né, e essa relação aí, 0, 5, 1, 7, 2, 9, 3, 11, 4, 3. E aí, no final, a gente conclui o seguinte, olha, a gente conseguiu entender uma regra aqui, que é o seguinte, cada y novo que aparece é igual ao y anterior mais 2. Então, é como se a gente tivesse aí uma regra. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, ó, sempre que aumenta no x de uma unidade, y aumenta de 2. Né? Sendo que y começou com 5. Tudo bem. Então, a gente conseguiu descobrir uma regra. Quando a gente descobre essa regra, a gente consegue fazer um modelo. De novo, um modelo. Ou seja, nós fizemos uma representação, uma abstração da realidade, onde a gente consegue mostrar de uma forma compacta o que está acontecendo, qual é o comportamento que está acontecendo. Então, eu coloquei y igual a 2x mais 5. Certo? Criei o modelo. Isso é o início do que a gente vai falar lá de causalidade. Então, nesse caso, dizemos que a variável y é dependente, ou seja, ela depende do x. Cada vez que o x muda, o y muda. E podemos concluir que x e y estão correlacionadas, sim, porque quando uma aumenta, a outra aumenta. Né? E mais ainda, elas estão tão correlacionadas que elas são uma correlação plena, né? Porque ela não tem diferença, ou seja, é uma linha reta, né? Você consegue traçar uma linha reta e todos os dados de x caem em y usando essa regra daí. Ok? A gente chama de correlação plena.
Outros exemplos de correlações, que podem não ser plenas, mas são correlações. Por exemplo, quanto mais velho um veículo, menor o preço. Então, nesse caso, é uma correlação inversa. Um aumenta, o outro diminui. Tá certo? Idade e preço de um veículo. Esses são exemplos de outras correlações. Na verdade, correlação é uma forma, estatísticos, por favor, me corrijam se eu falar uma bobagem, mas correlação não é nada mais do que representação de distribuição de dados num eixo. Então, no caso aqui, ó, nesse primeiro aqui não tem nada, não tem correlação, ou seja, o que aparece no X, o que aparece no Y, não existe uma regra clara que diga quando um aumenta, o outro aumenta, quando um aumenta, o outro diminui, quando os dois diminuem juntos, etc. E tal. Essa aqui é uma relação fraca positiva, ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta. O outro é negativo, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. E esse aqui é forte porque dá para meio que traçar uma reta nisso aqui. Ou seja, isso aqui é o melhor dos mundos. Quando você consegue coletar dados aí do teu trabalho e tal, e consegue ver que duas variáveis têm uma correlação, você consegue prever o futuro, você consegue fazer uma análise preditiva e consegue fazer uma análise prescritiva. Só que nem tudo é tão fácil assim. Né? Então, esse monstro aqui um dia falou o seguinte, isso aqui é o Ronald Fisher, né? Foi um estatístico muito conhecido, influenciou o estudo da estatística por muito tempo, e ele sempre falava o seguinte, olha, correlação não significa causalidade. Porque as pessoas eram tentadas a falar o seguinte, olha, um é causa do outro. Né? Quando um aumenta, o outro aumenta, quando um aumenta, o outro aumenta, então um é causa do outro e o outro é consequência do primeiro. Mas o Fischer dizia o seguinte, olha, não tem isso. Correlação não significa causalidade. Então, esse foi meio que um mantra para os estatísticos durante muito tempo, né? E aí isso meio que, agora eu vou falar uma coisa um pouco polêmica, meio que atrasou, né, o estudo de uma forma mais formal de problemas envolvendo causalidade. Porque os estatísticos não gostavam desse termo. E, claro, tem as correlações espúrias. Né? O que a gente chama de uma correlação espúria? Por exemplo, você nota uma reta, né? Poxa, maravilha, né? Sempre que eu aumento a importação de limão, a taxa de fatalidade nas estradas aumenta. Não, desculpa, ao contrário. Aumenta a taxa de fatalidade nas estradas e, bom, sim, vocês perceberam, né? Quando um aumenta, o outro diminui e dá meio que para fazer uma reta. Mas isso aqui é uma coincidência. Então, isso aqui é uma correlação, só que ela é espúria. Ou seja, ela não está ligada nada com nada. Legal? Bom, e aí, uma vez que a gente entendeu essa questão da correlação, a gente já consegue começar a entender a causalidade. Porque a base de toda causa e consequência está na correlação. Ou seja, se não houver correlação, não tem como ter causa e consequência. Legal? Então, imagina um cenário. Né? Ou seja, os estatísticos descobriram essa questão da correlação, dispersão de números, aquela coisa toda, mas nunca olharam e sempre fugiram e sempre evitaram essa questão de causa e consequência porque falaram que correlação não é causalidade. Ok? Muito bom. Então, e aí, o nosso amigo Judy Appel, né, um estudioso, um matemático, ele propôs o que a gente chama de escada da causalidade. Uma escada de 3 degraus. Então, no primeiro degrau, ele coloca associação. Então, por exemplo, o que é uma associação? É apenas ver, apenas observar. Então, ele coloca aí, curiosamente, uma coruja. Então, uma coruja, ela tem uma inteligência causal do primeiro degrau, que ela vai o seguinte, ela observa o ratinho que toda noite sai do buraco A e vai para o buraco B, na primeira noite. Olha na segunda, olha na terceira, olha na quarta, na quinta ela se antecipa e come o ratinho, que estava indo de um lado para o outro. Isso é inteligência? Não. Isso é uma observação, ou seja, observou, coletou dados, tirou conclusões, fez um diagnóstico, fez uma análise preditiva, falou, opa, está na hora do ratinho sair do buraco A para o buraco B. Então, vou me antecipar aqui, e de fato o ratinho saiu, ele foi lá e comeu o ratinho. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de associação. Então, por exemplo, que tipo de pergunta a gente fala assim? E se eu ver isso, o que acontece? Né? Como as variáveis são relacionadas? Como, olhando X, vai trocar o Y? Exemplos.
quais são os sintomas de uma... O que os sintomas de uma doença me dizem? Né? Os diagnósticos, por exemplo. É uma constatação. Você só está associando dados que estão dispersos. Né? Então, a pessoa tem febre, tosse, dor de cabeça, então ela tem dengue. Por quê? Porque 99% das pessoas que a gente observou com esses sintomas tinham essa doença. Então, você está associando A com B, mais nada. Né? Outra, o que uma pesquisa nos fala sobre os resultados eleitorais? Ou seja, não tem muita inteligência aqui, só tem associação. Então, envolve regras, né? Então, olha, sempre que acontece isso, acontece aquilo. Então, vamos codificar essa regra, vamos fazer uma regra nesse sentido. O que está embutido aqui por trás? Assim, a probabilidade condicional, ou seja, dado que conhecemos Y, qual é a chance de X? Aí tem essa nomenclatura daqui, ó, P, X, barra, Y. Certo? Significa o seguinte, olha, eu não conheço X, eu quero conhecer qual é a chance de eu conhecer mais sabendo Y. Ou seja, eu observo Y, eu estou vendo Y, e agora eu quero saber qual é a chance de X acontecer. Certo? Eu estou observando aqui que o ratinho está se mexendo. Qual a probabilidade dele passar aqui perto para poder comer? É isso. Correlação, regressão seriam medidas de associação. Não tem causalidade e nem precisa. Porque é só uma observação. Você constata aquilo e seja feliz com isso. E agora eu vou falar uma coisa polêmica. Fernando, me desculpe por isso. Machine Learning, Deep Learning estão no primeiro degrau da causalidade. Ou seja, não tem causalidade. É só observação, mas com um poder computacional absurdo. Tá certo? Ou seja, com grande volume de dados, com grande poder computacional, você consegue tirar sacadas muito rápidas. Né? Mas, de novo, não tem causa e consequência. É só associação. Legal? Vamos subir um degrau. Vamos para o degrau 2 aqui. No degrau 2, quem está? Os neandertais e os bebês. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, já é uma etapa onde a inteligência, isso aqui é uma, né, vai subindo o degrau. A inteligência aí já é uma intervenção. Ou seja, você não tem mais uma atitude passiva diante do que você está observando. Agora você interfere. Você muda o comportamento. Você faz uma modificação e observa o resultado. Já está embutindo uma causa e consequência. Ou seja, eu já estou mudando um cenário e estou observando o que está acontecendo. Tá? Então, a questão é, em vez de olhar, agora estou fazendo intervenção. Então, assim, o que eu faço, né? O que eu faço? What if I do how? Ou seja, e se eu faço isso, o que acontece? E se eu fizesse aquilo, o que acontece com X? Como é que eu posso fazer o X acontecer? Ou seja, eu crio hipóteses, realidades imaginadas para poder intervir nesse negócio. Se eu tomo uma aspirina, minha dor de cabeça vai passar? Né? É uma intervenção, ou seja, eu estou com dor de cabeça. É um cenário. Se eu ficar parado, minha dor de cabeça vai continuar. Eventualmente, ela vai embora. Né? Mas ela vai continuar por um tempo. Se eu tomar um remédio, ou seja, estou fazendo uma intervenção, causa e consequência. Ou seja, eu tomei um remédio, qual é a consequência de ter tomado o remédio? E minha dor de cabeça sumiu. Ou seja, eu apliquei uma inteligência. Então, isso o que tem? Tem experimentação. Você faz um experimento para ver o que acontece. Então, de novo, nesse caso, no primeiro caso da associação, com dados você se vira. Com dados e algoritmos, você resolve qualquer problema de associação. Aqui não. Aqui você já precisa entender o modelo que rege o que está acontecendo, para você poder entender como você vai fazer uma intervenção. Tá certo? Então, aí entram em cena os modelos causais mais simples, vamos dizer assim, né? Mas os primeiros modelos causais que resolvem questões de intervenção. Por exemplo, teste controlado, AB, que a gente faz toda hora aí num site, por exemplo. Você tem uma ideia, você quer saber se o teu usuário vai clicar aqui ou vai clicar ali. Tá? Não é mesmo? Ou seja, é um teste AB. Você cria uma versão da página que tem a cor amarela, tem uma versão da página que tem a cor vermelha. Qual que vai ter mais procura? A amarela teve mais. Você fez uma intervenção e você tirou uma conclusão. Certo? São os testes controlados. Como é que a gente representa essa intervenção? E aí o Judy Appel, ele introduziu um novo operador naquela questão da probabilidade condicional. Então, agora é o seguinte, olha,
eu não sei o Y. Eu quero descobrir o Y, mas para isso eu vou fazer uma intervenção em X. Eu vou mudar o X para ver o que acontece no Y. Olha aí, de novo no limão, hein? Voltamos ao limão. As vendas de aguardente aumentaram porque baixamos o preço do limão. Ok? Então, assim, eu tinha um estoque de cachaça, eu tinha um estoque de aguardente, e aí eu vou fazer o seguinte, não, eu vou baixar o limão para ver se o povo se anima a fazer cachaça. Tá? Não é para vocês fazerem isso, tá, gente? Mas só mais um exemplo de uma intervenção. Quando vocês lembrarem de fazer isso, então vocês lembram que houve uma intervenção. E aí vem o terceiro degrau da causalidade. E aí, de novo, agora estamos falando de realidades imaginadas. Eu comecei a falar lá atrás. Ou seja, quando você chega nesse terceiro nível da escala da causalidade, aí eu estou falando de perguntas contrafactuais. O nome é meio feio, né? Mas é perguntas em cima de coisas que não existiram, que não existem, do tipo assim, e se Branca de Neve não tivesse mordido a maçã envenenada? Esse tipo de coisa. Ou seja, você cria novos cenários, você imagina e você cria questões em cima desse cenário e você tira conclusões em cima disso. Então, por exemplo, agora a atividade é uma imaginação, é uma análise do que você fez no passado para ver se você fez a coisa certa. Você tem uma compreensão do passado, então, assim. E se eu tivesse feito qualquer coisa? Por que aconteceu tal coisa? Tá certo? Mais ou menos nessa linha. Então, assim, agora são as tais consultas contrafactuais, ou seja, uma consulta onde tem imaginação envolvida. E aí os modelos causais, que eu já comecei lá no degrau 2, se tornam mais sofisticados. Você vai ver que o modelo causal, de novo, é uma representação da realidade, é uma abstração, é uma simplificação, mas tem um monte de informação ali embutida que você consegue entender a realidade e você consegue responder perguntas contrafactuais. Ou seja, você consegue responder coisas de universos que não existem. Legal? E aí você, quando começa a responder esse tipo de coisa, você começa a aprender o que rege as coisas. Uma vez que você entende o que rege, uma vez que você entendeu que o sol nasce todo dia, você não precisa mais ficar coletando dados todo dia para saber se o sol vai nascer. Ou seja, você já sabe aquilo. Aquilo já é um conhecimento assimilado. Né? E aí você tem as leis. E aí, obviamente, permite tomar medidas corretivas. Ou seja, você tem um problema, você imagina uma solução, você sabe que aquilo vai acontecer, você toma uma medida e muda o rumo da história. Então, tem alguma semelhança com aquela análise prescritiva que eu falei lá atrás, mas agora é diferente, porque eu não preciso de um caminhão de dados. Eu não preciso de teras e teras de dados. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso saber o que causa o quê, qual a consequência do quê, para eu poder tomar uma medida corretiva. Né? Então, basicamente, o que a gente está entendendo aqui são as causas que levaram ao novo cenário. Ou seja, o que aconteceu para que tenha acontecido isso, ou o que vai acontecer para acontecer um novo cenário. Tá? E isso tem tudo a ver com a revolução cognitiva, que eu falei lá atrás, há 70 mil anos. Ou seja, lá atrás, quando o Homo sapiens foi capaz, né, de fazer pensar dessa maneira, ou seja, pensar de uma forma de causa e consequência, pensar de uma forma de fazer consultas contrafactuais, ele deu aquele salto. Né? E isso foi, por hipótese, foi o que levou a eliminar todos os seus competidores e se espalhar pelo mundo inteiro. Muito bem. Ainda falando de causalidade, tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta? Se vocês quiserem aí, anotem, levantem a mão, falem, por favor. Temos aqui 38 pessoas. Tá bem interessante essa. Beleza. Mas, por favor, não, eu vou falando aqui, estou um pouco... Vou me empolgando. Né? Então, aqui, não estou falando mal dos dados, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou um fanático de dados, eu sou movido a dados, né? Tem aquela camisa que o John usa, como é que é? John, fala aí para mim aquela camisa que está no teu LinkedIn. In Data We Trust, alguma coisa assim. Né? Mais ou menos assim. Então, mas dados têm problemas. Por exemplo, dados revelam, vacina mata mais. Não sei se vocês estão acompanhando aí movimentos, né, anti-vacina. E esses movimentos anti-vacina são baseados em dados. Informações que as pessoas preparam, interpretam aquelas informações, vem uma certa lógica naquela informação e tomam a decisão de não vacinar os filhos, porque, afinal de contas,
vacinas matam. Então, vou colocar aqui um cenário onde a gente pode resolver esse problema usando uma pergunta contrafactual, usando a realidade imaginária. Ok? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, imagina um cenário que é o seguinte, eu tenho 1 milhão de crianças, certo? 1 milhão de crianças. Desse 1 milhão de crianças, eu consegui vacinar 990 mil, o que dá 99%. Só que dessas 990 mil, 1% desenvolveu uma reação. Algumas vacinas têm isso. Né? Boa, Silvia, isso aí. Garbage out, se o dado não for bem tratado. 1% desenvolveu a reação. Quem teve varíola? Ninguém, porque foi todo mundo vacinado. Só que, daquele 1% que foi vacinado, 1% veio a falecer por causa da reação da vacina. Ok? Então, no final das contas, eu tinha 1 milhão de crianças, 99 morreram por causa da vacina. E aí alguém que olha esse número fala assim, vacinas matam. Não vou vacinar o meu filho porque vacina mata. Eu tenho aqui, eu tenho a prova numérica. Dados não mentem. Contra fatos não há argumentos. E dados são fatos. Legal? Vamos ver agora o cenário com a vacinação. Sem vacinação. Então, imagina o seguinte, 990 mil de 1 milhão, sobraram 10 mil. Né? 1%. Então, 1% não foi vacinado. Desse 1%, nenhuma, obviamente, desenvolveu a reação, nenhuma teve dor de cabeça, febre, aquela coisa toda, mas 2% tiveram varíola. Então, daquelas 10 mil, 200 tiveram varíola. E desses 200, 20% vieram a falecer por causa da varíola. Então, eu tenho que 40 pessoas morreram que não foram vacinadas. E 99 porque foram vacinadas. Então, o que você conclui desse cenário? Se você for uma pessoa já meio que enviesada e você já vem com essa ideia preconcebida que vacina é uma coisa ruim. Olha aí, eu estou vendo, ó, 40 versus 99. Né? 40 que não foram vacinados, só morreram 40. Aqui morreram 99. Claro que isso aqui, gente, é um exemplo assim, esdrúxulo, tá bom? Todo mundo já percebeu que é uma falácia. Eu estou tentando enganar vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a pergunta contra... Por que está uma falácia aqui? Porque vocês, na cabeça de vocês, já fizeram a pergunta contrafactual que eu vou perguntar aqui agora. Né? Eu vou perguntar daqui a pouquinho. Mas antes da gente fazer a pergunta, eu queria mostrar o seguinte, olha, como seria o modelo causal deste problema? Para ter uma primeira introdução ao modelo causal. Daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta para o modelo e o modelo vai nos responder, né? Se realmente vale a vacina ou não. Então, o modelo causal tem essa cara daqui, tá, gente? O modelo causal é isso. O causal é um grafo. Olha que coisa linda. Logo eu, que sou fanático por grafos, encontrei grafos e modelos causais. Então, é o seguinte, olha só. Nós partimos aqui de um estado de vacinação que pode ser 0 ou 1. Ou seja, ou vacinou ou não vacinou. Se vacinou, você cai aqui para a esquerda e aí você pode ter uma reação ou não. E da reação, você pode ter, se tiver um ou não, alguns podem vir para cá e podem vir a falecer. Então, assim, todo mundo que foi vacinado, os poucos que tiveram reação e os poucos que morreram estão denotados nessa relação causal. Ou seja, a vacina causou a reação e a reação causou a morte. Eu estou representando, eu estou modelando, eu estou abstraindo, que nem lá atrás, no caso do gafanhoto, um problema da minha vida real. Ou seja, eu estou contando uma história onde existe causa e consequência. Pelo outro lado, né? Pelo outro lado, eu não vacinei, né? Não vacinei, vem aqui para o lado esquerdo, e a pessoa teve ou não varíola. E alguns que tiveram varíola vieram a falecer. Então, com essas 4 bolinhas daqui, eu estou representando, né, essas possibilidades que acontecem envolvendo a vacinação, a reação, a varíola e a morte. Tá? É uma representação. Primeiro contato que eu estou mostrando para vocês do modelo causal. Legal? Agora, a pergunta é o seguinte, eu tenho um modelo e eu falo o seguinte, olha, e se não vacinássemos ninguém? Olha só, eu não preciso esperar que as pessoas morram para fazer essa pergunta. Né?
Eu já tenho um modelo. Os dados alimentaram aquele modelo, mas, enfim, dados que servem para alimentar esse modelo. Né? Então, assim, se não vacinássemos ninguém, ou seja, vacina igual a zero e reação igual a zero, ninguém morreria por causa da vacina. É uma hipótese, ok? Uma hipótese. Mas aí a resposta é o seguinte. Vamos lá. A pergunta é, e se não vacinasse ninguém? A gente joga lá para os dados, né, joga lá para aquelas leis, para aquelas regras que a gente descobriu, e diz o seguinte, não vacinada, 1 milhão. Desenvolveram a reação? 0. Teriam varíola? 2%, 20 mil. Faleceriam por causa da varíola? 4 mil. Tá certo? 4 mil contra 99. Beleza? Então, dessa forma, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou provando por um modelo e por números que vacina é uma coisa boa. É simples assim. Legal? Eu não estou falando, então, assim, que dados não são mais importantes. Muito pelo contrário. Ou seja, os dados é que ratificam o modelo. Se eu não tiver dados, eu não vou conseguir saber se o modelo está certo. Ou seja, eu coletei dados, eu fiz observações, eu inferi relações de causa e consequência, criei o modelo e fiz perguntas para esse modelo. É basicamente assim que a coisa funciona. Não é tão simples assim, né? Porque você assumir que a única reação que a pessoa vai ter vai ser a vacina, né? Vai ver que a pessoa já tem uma comorbidade, já tem uma doença a caminho e a vacina só precipitou as coisas. Não foi a vacina que veio levar a pessoa à morte, mas sim uma coisa que já vinha acontecendo. Então, não é tão simples a coisa. Mas, de uma maneira bem didática, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Algumas conclusões sobre causalidade. Algumas conclusões. É o seguinte, então, perguntas contrafactuais fazem com que não seja necessário criar certos experimentos. Certo? Então, por exemplo, você não precisa submeter uma pessoa a fumar durante 20 anos para constatar que ela vai ter mais chance de desenvolver um efizema. Não precisa. Você já tem dados, você já tem um modelo. Então, você já consegue dizer para essa pessoa, olha, se você fumar durante 20 anos, o teu risco de você desenvolver alguma doença é maior. Você faz o que você quiser, né? Mas essa é a informação que eu tenho para te dar. Então, você faz uma pergunta contrafactual, né? Do tipo assim, será que eu vou acender esse cigarro? Será que eu posso fumar durante 20 anos? É uma realidade imaginada. O que vai acontecer se eu fumar durante 20 anos? Não aconteceu ainda, né? Mas, dado o modelo causal, com os dados que eu tenho, eu vou ter 50% mais de chance de morrer de efizema. Eu quero correr esse risco. Lembra? Desejo, oportunidade, risco. Eu quero correr esse risco? Eu quero. Fumar durante 20 anos vai me dar um prazer inigualável que eu não vou ter. Eu vou ficar, se eu não fumar, eu vou ficar estressado, vou morrer de ansiedade, então eu vou correr esse risco. Também não é certo. Se você fumar, você vai morrer. Não é isso. Você vai ter mais chance de morrer. Mas, causa e consequência. Não estou fazendo apologia do cigarro. Mas olha aí. Muito bem. Então, quando a gente faz, então, um modelo causal, na verdade, está fazendo um grafo, que é aquelas bolinhas e setas, ponderado, né? Eu acho que eu fiz errado aquele modelo. Agora que eu me lembro aqui, ó. Na verdade, vamos lá. Essa linha escura aqui tinha que ser mais levinha, né? Porque teve menos gente que se vacinou. Essa aqui tinha que ser mais fininho e essa aqui tinha que ser mais grossa, porque é mais gente que se vacinou do que não se vacinou. Então, foi mal aí. Muito bem. Conclusões ainda aqui. A gente representa isso. Então, X, setinha, Y. Significa o quê? Que é uma regra que determina certa probabilidade. Ninguém afirma nada, tá, gente? Ninguém está cravando nada. É tudo probabilidade, mas isso é normal. Ou seja, quando a gente fala qualquer coisa de machine learning, inteligência artificial, é tudo probabilidade. Nada é 100%. Então, quando a gente representa aqui X, setinha, Y, ou quando a gente fala aqui vacina, reação, a gente está dizendo o seguinte, que tem uma regra que determina certa probabilidade do Y mudar quando muda o X. É isso. Então, essa é a representação. Então, podem aumentar ou diminuir as probabilidades. Vai ver que amanhã desenvolve uma vacina muito melhor e que, em vez de 1% de reação, vai ter 0,2%. Mas o fato da vacina causar reação continua.
né? Melhorar as probabilidades, melhorou a espessura do grafo, mas a probabilidade continua. Isso que é muito legal. Ou seja, podem mudar a probabilidade por trás do modelo, mas as relações de causa e efeito continuam valendo. Então, gente, em resumo, isso aqui é meio que uma definição dessa modelagem causal, que é o seguinte: quando você faz uma análise de causa e consequência, você não tenta provar que X causa Y, ou descobrir a causa de Y. Ao contrário, a ideia é criar representação de conhecimento causal, né, aquele negócio de bolinhas e setinhas, razoável em linguagem matemática, com dados, para responder perguntas causais, do tipo assim: e se não vacinar, vai morrer? E se vacinar mais, tem consequência? Esse tipo de coisa. Então, esse é o tipo de resposta que o modelo pode responder. Se não vacinar, vai morrer menos gente? Não precisa esperar para morrer para fazer essa pergunta. Você já tem um modelo. Ok? Muito bem. Seguindo. Estou indo muito rápido, gente? Não, né? Vamos lá. Temos 38. Bom, se ninguém saiu é porque tá bom, tá interessante. Maravilha. Então, o próximo item que eu quero dizer aqui é assim, seguindo essa ideia da causa e consequência, eu queria mostrar para vocês uma hipótese de como as pessoas aprendem. Ou seja, como nós aprendemos. Isso é uma hipótese, tá, gente? É uma teoria. Ninguém vai dizer que isso aqui que é uma verdade absoluta. E aí tem aqui um cenário onde diz o seguinte: olha, mas o sol já saiu e você não cantou, por quê? Porque a galinha pensou o seguinte: olha, que interessante, todo dia que o galo canta, o sol nasce. Né? Todo dia aconteceu isso. Então, ela, na cabeça da galinha, diz o seguinte: então, a causa do sol sair é o canto do galo. Beleza? Mas só que aconteceu um dia, um dado, uma evidência, que derrubou esse modelo. Que ela olhou assim e falou: pô, o sol nasceu e o galo não cantou. Logo, meu modelo está furado. Meu modelo de causa e consequência está furado. Porque, então, não é o galo que canta que o sol nasce. Então, o sol nasce de qualquer jeito. Legal? Mas por que eu falei isso de aprendermos um passo de cada vez? Pelo seguinte: como sabemos que o sol vai nascer amanhã? Tem uma explicação matemática para isso, do Laplace. O Laplace foi o que formalizou o teorema de Bayes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Existe muita influência bayesiana nessa palestra. Eu vou falar o que significa isso. Thomas Bayes foi um reverendo que viveu no século XVIII, que ele deu uma sacada sobre esse negócio de causa e consequência baseado em probabilidade. Ele escreveu isso num artigo super despretensioso, e o Laplace, ou alguém, um amigo do Bayes, descobriu isso, e o Laplace deu uma formalizada na matemática disso. E hoje, graças àquelas ideias do Bayes, existem algoritmos do tipo controle de spam. Tudo é feito na mão. Isso vem depois, daqui a pouco. Então é o seguinte, gente, como sabemos que o Sol vai nascer amanhã? Imagina que você está num planeta de noite e você nunca viu o Sol nascer naquele planeta. Tá certo? Mas você sabe, bom, eu vim do planeta Terra, então lá o Sol nasce. Então aqui provavelmente vai nascer, mas eu não sei se vai nascer. Então eu vou fazer o seguinte: 50%, eu vou chutar que é 50%. Aí um dia realmente o Sol nasce. Aí no dia seguinte nasce de novo, e nasce de novo, nasce de novo. Então ele fala o seguinte: olha, princípio da razão insuficiente. Se você não sabe que alguma coisa vai acontecer, você, pelo teu conhecimento prévio, você chuta um valor e você vê se aquela coisa vai acontecer de novo. Então é essa regrinha daí. Quando n igual a zero, n mais 1 dividido n mais 2. N igual a zero, fica o quê? 50%. Então, não sei se vai acontecer. Então, 50%. Né? Agora nasceu. Opa, então não é mais 50%, é um pouquinho mais. Quando n for 1000, né, o n mais 1 vai ser 1001, o n mais 2 vai ser 1002. Então, 1001 dividido por 1002 vai dar 0,99%. Ou seja, quanto mais evidências eu tiver, mais eu tenho confiança no meu conhecimento, no meu aprendizado. É assim que a gente aprende. Né, a gente recebe evidências que reforçam conhecimentos prévios. Tá certo? Ou seja, o acúmulo de evidências é que faz com que a gente tenha certeza que aquilo realmente vai acontecer. Né? Pelo princípio da razão insuficiente. Acontece tantas vezes que no final, não quero nem mais fazer essa conta, eu sei que o sol vai nascer. Né? Nem meu pai falava quando eu era pequeno, quando chovia muito forte, eu ficava com medo de raios, de trovões, ele olhava para mim e falava assim: olha só, sempre que choveu, parou.
né, eu ficava mais tranquilo. Então, quer dizer que se sempre que choveu parou, então vai parar essa chuva de novo. Beleza. Quanto mais evidências forem coletadas, mais certeza adquirimos. Se nada soubermos, assumimos um valor arbitrário. E aí é que vem a treta toda, né? Então, se vocês olharem a estatística, né, existem duas tribos, dois grupos que se odeiam. Não sei se se odeiam, né, mas ficam competindo. Tem os frequentistas, que querem saber tudo dos números, das frequências, ou seja, eles só tomam inferências com base nos números das frequências, e tem os bayesianos, que assumem um conhecimento prévio para, a partir daí, calcular probabilidades. Só que esse assumir alguma coisa prévia, às vezes é subjetivo. Pô, por que 50%? Por que 30%? Por que 40%? Não sei. Faz isso, vê o que dá, e depois a gente vai aprendendo com o tempo, né? Só que os frequentistas não gostam muito disso. Tá? Então, tem essas duas vertentes aí na estatística, os bayesianos e os frequentistas. Tá? Por isso que é uma polêmica. Muito bem. Um outro caso parecido nessa questão aí do aprender com evidências, aprender uma coisa de cada vez. Quanto mais evidência, mais certeza você tem. Então, isso aqui foi um programa famoso na televisão americana. Isso é um caso clássico, né? Que é o seguinte, o sujeito tinha 3 portas fechadas e ele tinha que escolher uma porta. Só que a única coisa que o animador dizia para ele é o seguinte, olha, das 3 portas, uma tem a Ferrari e 2 tem bode. Certo? Você pode escolher uma porta, né? Você pode escolher uma porta, só uma porta. Se acertar, beleza. Em princípio, você tem 1/3. Só que aí o que acontecia? O sujeito abria uma porta, dizia assim, não, ele dizia assim, ó, a porta que eu acho que tem um carro é a número 1. Tá? Aí o animador dizia assim, então beleza, eu vou abrir a porta 3. Tá? Isso aí, quebrando a banca, eu esqueci desse nome, muito boa. Eu vou abrir a porta 3. Aí abri a porta 3 e a porta 3 tem um bode. Então agora eu já sei mais alguma coisa. Então a dúvida é o seguinte, eu continuo na porta 1 ou eu fico na porta 2? Eu mudo para a porta 2, né? Então se fez um levantamento, né, para saber o que era o mais certo e chegou-se à seguinte conclusão. Vamos supor, o carro está na porta 1, né? E o bode na 2 e na 2. Então, assim, tem as 9 possibilidades, tá certo? Tem as 9 possibilidades. Assim, carro, bode, 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 carro, bode, bode, bode. E aí, fazendo um estudo frequentista, chegaram à conclusão seguinte, ó, se você trocar, ou seja, você abriu a porta, você viu que não tem bode, você tem a chance de trocar. Se você trocar, claro, se a tua porta 1 for carro, você perde. Mas se for as outras 2, você ganha. Se você manter, você ganha na porta 1, mas perde nas outras 2. Tá? Então é o seguinte, moral da história. Se você ganha um conhecimento, porque o animador da televisão, ele sabe onde é que está o carro. Então ele te abriu e falou assim, olha, estou te dando mais uma opção. Eu sei que não está aqui. Você vai querer arriscar ou não? Com base nisso, você aumenta a tua chance, se você trocar, de você ganhar. Claro que tem um monte de matemática por trás, aquela coisa toda, mas o resumo da história é essa, ou seja, você ganhou um input, você ganhou uma dica e com isso, a tua chance de você acertar, você ganhou. Tá? Você aumenta a tua chance de ganhar. Não quer dizer que você vai ganhar 100%, mas a tua chance de ganhar. Tá? E dizem, nesse programa de auditório, que de cada 100, né, 75 que mudavam, ganhavam e 25 perdiam. Entendeu? Da maioria que mudava, dos 75 que mudavam, a maioria ganhava e dos 100 que não mudavam, a maioria perdia. Mais ou menos é isso. Tá? Beleza. Continuando, dando um passo à frente. Por que eu falei dessas duas coisas aqui? Do galo que nasce e do Monte Hall? Né? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que a gente aprende a moda bayesiana. O que é o Bayesiano? De novo, o cara que descobriu esse negócio de causa e consequência, e cada vez que a gente aprende alguma coisa, a gente reforça as nossas evidências. Tá certo? Então, eu vou colocar um problema que eu tenho lá na CVC aqui, que é o seguinte. Metade dos que vêm o Papa vão ao Coliseu. Então, eu fiz uma coleta, né, de dados, e aí eu percebi isso aqui, eu observei, aqui, associação, tá, gente? Associação. Aí foi o seguinte, de fato, eu tenho aí, eu fiz uma conta aqui, ó. Vamos lá. Sim, 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 ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vão ver o Papa. Né?
dos que vão para Roma. Só que desses 8, ó, 1, 2, 3, 4 vão ao Coliseu. Então, isso dá 2/3 vezes 1/2, metade do que vem o Papa ao Coliseu, 2/3 vezes 1/2. Logo, 2/6 ou 1/3, eu sei que vê o Papa e vai ao Coliseu. Ok? É uma multiplicação de frações. Ou seja, qual é a chance de você tirar 2 num dado e depois tirar 2 de novo? 1/6, 1/6. Tá? 1/35. É mais ou menos isso. Só que a gente pode pensar o inverso, que é o seguinte, ó, dos que vão ao Coliseu, 4/5 vem o Papa. Isso dá 5/12, né? 5 que vê, vezes 4/5, 20/60, 1/3. Então, assim, eu posso fazer a pergunta inversa, metade que vem o Papa vai ao Coliseu, metade dos que vão ao Coliseu vem o Papa, e o resultado dá no mesmo. Isso vai ter uma implicação muito interessante, que é o seguinte. Vou pensar agora, hein? Tem um pouquinho de matemática agora, segura aí. Se depois desse slide, se 38 não cair para 10, estou satisfeito. Então é o seguinte, ó, vamos lá. P é a probabilidade de um turista ver o Papa. PP. P grande é a probabilidade, que está dentro é o Papa. PC, a probabilidade de um turista ir ao Coliseu, ok? Então, estou dizendo isso. Então, 50% vai ao Papa e 30% vai ao Coliseu. Agora, olha a convenção que eu estou usando aqui. Ó. Quando eu falo aqui PC/P, eu estou dizendo assim, eu não sei que o cara vai no Coliseu, mas eu estou dizendo o seguinte, qual é a probabilidade, né, dos que vão ao Coliseu, mas já sabemos que ele viu o Papa. Ou seja, eu já sei o P. Agora eu quero saber qual você. Observa que, assim, não é simplesmente P, a probabilidade que vê o Coliseu, que foi ver o Coliseu, não. Eu já sei que o cara foi ver o Papa. E agora ele também viu o Coliseu. E a mesma coisa ao contrário, né? Ou seja, quais são os que viram o Papa e já sabemos que foram ao Coliseu. Ou seja, o que está na direita aqui é o que a gente já sabe. Isso aqui é o que a gente tenta descobrir. Legal? Bom. Aí eu faço uma matemática aqui com aquela multiplicação de frações que eu mostrei no outro slide, né? Então, eu falo assim, ó, qual é a chance de C e P? Eu quero saber o cara que foi no Coliseu e foi no Papa, né? Aí eu junto um pedaço lá com o outro pedaço e diz o seguinte, olha, isso aqui é a probabilidade dos que foram ver o Papa e eu quero saber quem foi ao Coliseu multiplicado pela probabilidade do Papa, aquele 1/3 lá na frente. A mesma coisa eu faço com o Coliseu. E no final das contas eu chego nessa fórmula daí. Esta aqui é a fórmula de Bayes, do teorema de Bayes. Certo? A partir daquele exemplo numérico, fiz aquela conta, fiz uma aritmética aqui, troquei, achei isso aqui. O que significa isso? É como a gente aprende e como o Sherlock Holmes resolve os seus problemas. Por quê? E como é que ele fala, o Sherlock Holmes? Elementar. Ou seja, ele parte de evidências, coisas que ele está vendo, e ele vai para as causas. Né? Então, para isso, ele fala o seguinte, ó, o problema da probabilidade inversa, que é o que o teorema de Bayes fala, ou seja, ele conhecendo a probabilidade das pessoas que foram no Papa, conhecendo a probabilidade das pessoas que foram no Coliseu, e conhecendo uma das duas, você descobre a outra. Então, ou seja, se eu conhecer os que foram ver o Papa, né? E depois foram ver o Coliseu, eu posso descobrir os que foram ver o Coliseu e o Papa. Então, assim, a partir de uma evidência, eu consigo chegar na causa. Né? Então, nesse caso, a PP dita probabilidade prévia, ou seja, eu já conheço aquilo. Ou seja, de novo, eu estou tirando deduções com base no conhecimento que eu já tenho. Né? Já sabemos. E aqui eu quero calcular a probabilidade posterior. Então, basicamente é isso, ou seja, da causa para o efeito e depois de volta do efeito para a causa. Deixa eu explicar essa fórmula de uma outra maneira que vai ficar mais simples. Espera aí, vamos lá. Partimos de evidências e chegamos às causas. Então, o teorema de Bayes diz o seguinte, ó, regras para atualizar crenças em respostas a novas evidências. Quaisquer hipóteses que tenham sobrevivido a novos testes se fortalecem. É exatamente aquele negócio do Sol nascendo todo dia. Ou seja, cada vez que o Sol nasce, né, eu estou fortalecendo uma crença que ele vai nascer no dia seguinte. Tá? Sol, nascer no dia. Noite, Sol, nasce. É isso. Vamos ver a fórmula agora com uma outra cara
para ficar bem claro, porque daqui a pouco a gente vai fazer um exercício sobre isso. É o seguinte. Esse é o teorema de Bayes, tá? Basicamente, ele fala o seguinte, olha, eu não sei a causa. Deixa eu ver que tem uma figurinha aqui, ó. Eu posso desenhar aqui. Peraí. Como é que era? Aqui, aqui. Vamos lá. Ó, não sei a causa, mas sei o efeito. Então, isso é igual a probabilidade da causa sozinha, as pessoas que vão ver o Papa, né, multiplicado pelo as probabilidades do efeito, né, de quem, ou seja, quem eu conheço a causa e quero saber o efeito, dividido pelo esse P efeito aqui, ele estava do outro lado aqui, né? Não sei se vocês viram. Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte. Peraí. Agora, como é que eu desligo esse mouse aqui? Quero dizer o seguinte. Atenção. Vamos. Aqui. O que está à esquerda é chamada probabilidade por atualizar. Ou chamada posterior. Ou seja, eu não sei ainda. Eu quero descobrir essa causa daí. Quero descobrir essa causa. Isso aqui é a probabilidade que eu já conheço. A causa. E o que eu estou multiplicando é o que eles chamam de razão de verossimilhança, ou likelihood ratio. Ou seja, é essa divisão daqui. Ou seja, é aquilo que eu já conheço do efeito, ou seja, eu já conheço da causa do efeito dividido pela probabilidade do efeito. Ok? Então, o que conhecemos, efeitos dados as causas, e o que não conhecemos, causas dados os efeitos. Então, essa é a regra da probabilidade inversa. Então, isso aqui resolve, gente, um monte de problemas. Porque você coleta informações, você sabe a probabilidade de algumas coisas acontecerem, você sabe as probabilidades condicionais, dada uma coisa, dada outra, e aí você consegue, dada uma evidência, achar a causa daquilo. Vou colocar um exemplo de um problema aqui. O problema diz o seguinte, bom, isso aqui eu vou ter que apagar, né? Tem uma borracha aqui, pronto, vamos apagar essa borracha. O problema é o seguinte, olha. Vamos lá. Para vocês entenderem melhor. Num determinado evento, temos 100 pessoas. Legal? 100 pessoas, nas quais 50 são homens e 50 são mulheres. Tudo bem. 2 homens têm cabelo longo. 48 têm cabelo curto. Então, 50, 2, 48. Metade das mulheres tem cabelo curto, metade tem cabelo longo. Então, a questão é o seguinte. Problema. Estamos na fila para pegar um brinde. E à nossa frente tem uma pessoa de cabelo longo. Qual é a chance dele ser um homem? Entenderam o problema? Ou seja, eu já sei que tem 100 pessoas no salão. Eu já sei que a metade é homem e a metade é mulher. Eu já sei que as mulheres, a metade tem cabelo curto, a metade tem cabelo comprido. E eu já sei que só tem 2 homens de cabelo longo e 48 de curto. Aí eu estou lá na fila, e aí tem uma pessoa de cabelo longo. Qual é a chance dele ser um homem? Vocês acham que é maior ou menor de ser uma mulher? Já que ela tem cabelo comprido. Quem chuta alguma coisa? Muito bem. Deve ser mulher, né? Porque, enfim, deve ser mulher, né? Porque se tem 25 as pessoas que têm cabelo longo são mulheres e só 2 homens que têm cabelo longo, se eu encontrar uma pessoa de cabelo longo na minha frente, bom, eu vou chutar que é mulher. Mas não sei, né? Mas para isso eu vou resolver usando o teorema de Bayes. Vamos ver como é que faz isso. Então, eu preparei aqui uma pequena planilha. Vamos fazer aqui. Olha só. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma fórmula. Ó. Eu tenho aqui, ó, 100 pessoas. Depois eu passo a planilha para vocês. Mulheres são 50. Homens são 50. Mulheres de cabelo curto são 25. Tá? Mulheres de cabelo longo são 25. Isso aqui são meus dados, né? Eu fiz observações de coleta de dados. Homens de cabelo curto são 23 e homens de cabelo longo são 2. Então, ao total, eu tenho 48 pessoas de cabelo curto e 27 de cabelo longo. Tá? 27 são 25 mulheres mais 2 homens. Tá? Olha como é que eu coloquei aqui, ó, usando essa nomenclatura, usando probabilidade. Então, quantas mulheres eu tenho?
Probabilidade... Oi? Vocês não estão vendo a planilha, gente? Não, os homens de cabelo curto não são 48? Homens de cabelo curto são 48, é verdade. Eu botei errado, então. Então aqui não são 23, são 48. Obrigado. Opa, agora sim. Tem que dar 100, né? Muito bom. Então, gente, olha aqui, ó. Obrigado. PM é o quê? Probabilidade de uma pessoa qualquer ser mulher. Quanto é? 50%. Probabilidade de uma pessoa qualquer ser homem. 50%. Probabilidade de uma pessoa ter cabelo curto, mas eu sabendo que ela é mulher. Ora, quantas mulheres eu tenho? 50. Né? Dentro das mulheres, quais são as que têm cabelo curto? A metade. Então, é 50%. Mesma coisa para cabelo longo, 50%. Para homem, né? Ou seja, eu sei que a pessoa é homem. Sempre assim, ó, direita, eu sei. Esse H eu sei. Eu sei que a pessoa é homem. Qual a probabilidade dele ter cabelo curto? São 48. Então, 96% dos homens têm cabelo curto. Tá? A mesma coisa aqui para o cabelo longo, 4%. Qual a probabilidade das pessoas que têm cabelo curto? 73% e longo, 27%. Então, agora, eu coloco tudo isso no teorema de Bayes e falo o seguinte, ó, fila com 100 pessoas. Né? O que eu estou dizendo aqui? Ó? PHL, ou seja, eu sei que a pessoa tem cabelo longo na minha frente, eu estou vendo cabelo longo. Tá? Eu quero saber se ele é homem, qual a chance dele ser homem. Tá? E aí, aplicando o teorema de Bayes, né, PH vezes o likely ratio, me dá 7% de chances de ser homem. Então, se você quer dar uma cantada na pessoa e você quer cantar uma mulher, se você quiser cantar um homem, tem 7% só de chance de ter sucesso. Olha só, então quando você vai numa festa, você pode aplicar o teorema de Bayes, você pode contar todas as pessoas, quem tem cabelo longo, quem tem cabelo comprido, você está numa fila, olha para trás, faz esse cálculo, e aí, probabilisticamente, você descobre qual é a chance de você acertar a pessoa. Um exemplo. Legal? Muito bem. Vamos voltar, então. Onde nós estamos aqui? Legal. Então, gente, em resumo, aqui, ó. Não, em resumo não. Então, acabou essa parte. Aí o próximo item são rede bayesiana. Olha só, são 8 horas. Eu sei que eu já falei muito. Vamos dar uma pausa aqui de 15 minutos para vocês levantarem, tomarem uma água e voltar. Mas antes de vocês irem embora, gente, eu queria pedir um favor para vocês, para a gente tirar uma foto. Eu acho que nunca teve 38 pessoas no Zoom aqui. Então, se vocês puderem, assim, quem puder, tá, gente? Abre a câmera aí para eu tirar uma foto aqui, que eu tenho que registrar esse momento aqui, né? Bom, então, só fazendo uma pequena revisão. Vamos lá. A gente até agora falou da ideia da causalidade, né? Começamos da importância da imaginação, né, para você pensar em forma causal, causa-consequência, né, e a gente falou aí também da escada da causalidade, que o primeiro degrau seria a parte associativa, a segunda quando a gente faz intervenção, e a terceira que tem realmente imaginação, né, e aí depois enveredei numa hipótese da maneira como a gente aprende, né, e a gente aprende a partir de evidências, né, ou seja, cada evidência nova que a gente recebe, isso corrobora um conhecimento que a gente já tem, ou seja, falando em termos bayesianos, fortalece uma crença, né? Ou seja, a crença é fortalecida a cada nova evidência, tá certo? E nessa jogada de probabilidade de causa e efeito, e sabendo da causa, conhecendo o efeito, e conhecendo o efeito, sabendo a causa, fazemos o teorema de Bayes, e aí a gente consegue fazer grandes redes bayesianas, que é o que a gente vai falar agora. Ou seja, até agora a gente falou assim de duas coisas, né? Assim, veio o Papa e é o Coliseu, né? Ou homem, mulher, cabelo longo, cabelo comprido. Vacina, né? Vacina, reação, morte na vacina. Ou seja, são poucas coisas. Só que vocês podem criar redes imensas, fazendo com que cada nó dessa rede se comunique com seus anteriores e com os seguintes, usando o teorema de Bayes. Ou seja, passando probabilidades, recebendo evidências, né? E nessa troca, o modelo inteiro, a rede inteira, ela se fortalece para corroborar
um modelo. Ok? Então, em resumo, mais ou menos, é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar mais um caso prático, né, de uma representação de uma rede Bayesiana, de um problema usando a forma Bayesiana de pensar. E, mais uma vez, como eu falei, por trás de toda essa teoria, toda essa hipótese, existem muitos algoritmos que são usados para resolver muitos problemas. Tá? Então, por exemplo, o problema do corretor automático, né? Quando você está escrevendo aí no celular e ele vai meio que adivinhando as palavras que você está escrevendo, isso tem Bayes ali no meio. Então, por exemplo, se você escreveu CASA 2.000 vezes e daqui a pouco você escreve CATA, ele vai dizer assim, opa, isso aqui, essas 4 palavras, CA, um A no meio, isso aqui para mim é casa. Aí o corretor, pá, te fala casa e você realmente errei. Era casa, não era cata. Né? Então, toda vez que a gente está acertando, toda vez que a gente está escrevendo no celular, na verdade, nós estamos ensinando o modelo, nós estamos dando mais evidências, nós estamos corroborando, né, crenças para que ele nos corrija depois. Né? E isso é a forma bayesiana de pensar. Legal? Bom, e aí vem o conceito da rede bayesiana. Né? Uma rede bayesiana são vários nós. Para simplificar, eu coloquei só 2 nós, só para ver como é que a gente trabalha. Né? Então, a gente representa x, y, né? Ou seja, qual é a probabilidade de... eu quero descobrir x sabendo y. Tá? Então, essa aqui é a hipótese, né? Esse aqui é a evidência, o resultado. Ou seja, eu estou vendo o resultado. Eu estou vendo que o chão está molhado. O que foi que causou o chão estar molhado? Ah, foi a chuva? Mas eu não vi a chuva passar. Né? Mas as 1000 últimas vezes que eu vi o chão molhado foi porque choveu. Né? Então, eu consigo inferir a causa, eu consigo inferir a minha hipótese. Tá certo? É basicamente isso. Então, gente, olha só. Nós vemos a evidência. É como o Sherlock Holmes. Ele olha sempre a evidência, sempre vê o que está acontecendo. Assim, ele vê os fatos, ele vê os dados. E, a partir daí, sabendo as probabilidades e tendo o modelo, tendo uma rede bayesiana na cabeça, né? Porque se a gente pensar bem, ou seja, tudo isso começou, na verdade, com o Julie Perl, né? o que contribuiu muito para disseminar esse tipo de representação de conhecimento. Ele teve esse estalo assistindo uma palestra sobre como crianças aprendem a ler, né? Então, ele viu essa palestra e ele pensou o seguinte, caramba, se o cérebro, para ler, ele é afetado em tantos lugares diferentes, né? Existe uma rede de cooperação entre os neurônios para que uma leitura possa acontecer. Tá? E, de fato, acontece. Se você fizer um eletroencefalograma de uma pessoa que está lendo ou exercitando alguma atividade intelectual, você vai ver que vários pontos do cérebro vão se iluminar. Por quê? Porque existe uma rede de conexão, uma rede de neurônios que ficam comunicando entre si para um passando evidências para o outro. Tá? Então, tudo isso, na verdade, não é de graça. Né? Tudo isso nasceu, então, da percepção de como nós aprendemos, né? De como o nosso cérebro funciona. Então, isso, inclusive, derivou em 2 escolas muito importantes de inteligência artificial. Uma é a bayesiana, né, que a gente está falando agora, e outra é das redes, os conexionistas, né, que dizem, né, que são que baseiam todos os algoritmos em redes neurais, tentando simular exatamente como funcionam os neurônios. Tá? Muito bem, então, em resumo, né, uma rede bayesiana é isso. Tá? Tem um nó, que é uma hipótese, e tem um nó, que é uma evidência. Né? E temos 2 caminhos. Né? Temos o caminho que vai da hipótese para a evidência, a gente chama de probabilidade condicional. E o que volta, né, é o likelihood radio, ou a razão de verossimilhança, aquele segundo pedaço lá da fórmula de Bayes. Ok? Muito bem, vamos adiante, então. Opa, desculpa. Então, isso é o que a gente chama, assim, quando você tem uma rede bayesiana e, assim, e as coisas são comunicadas, a gente diz que é uma propagação de crenças. Né? E é basicamente isso, a gente aprende propagando crenças, ou seja, a gente vai cada vez reforçando mais as nossas crenças em alguma coisa. Vamos lá. Falando em redes bayesianas, a gente viu 2 nós. Vamos ver agora quando são mais de 2 nós. Quando a gente tem mais de 2 nós, a gente tem um conceito chamado junção, junction. E tem 3 tipos de junção. Tá? O primeiro tipo de junção chama-se mediação, ou mediation.
Tá certo? Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor aqui, ó, que eu tenha uma rede bayesiana que me diz o seguinte, olha, quando tem fogo, tem fumaça. Quando tem fumaça, dispara o alarme. Estão vendo alguma causalidade aqui? Ou seja, o fogo causa fumaça, a fumaça causa alarme. Tá legal? Mas o mais interessante disso tudo é o seguinte, pelo modelo, a gente consegue entender que fogo e alarme são independentes, porque não existe uma seta entre elas. Porque se você pensar bem, o alarme não depende do fogo, depende da fumaça. Ou seja, o fogo sozinho, ele não vai acender o alarme. O que vai acender o alarme é a fumaça que vai interagir lá com o sensor, que vai disparar o alarme. Não é o fogo. Se fosse o fogo, ia queimar o alarme e não ia ter alarme nenhum. Tá certo? Outra coisa, imagina que tivesse fogo num quarto, mas a gente tirasse todo o oxigênio do quarto. Ou seja, não gerasse nenhuma fumaça. O alarme não ia disparar. Ou seja, não existe uma correlação entre fogo e alarme. Existe a fumaça. É a fumaça que é o responsável por transmitir a causa para o efeito, o fogo para o alarme. Tá legal? Então, por exemplo, quando a gente faz uma rede bayesiana, na verdade, o que a gente está fazendo é uma tabela. É uma tabela de hipóteses. Então, quais são todas as hipóteses que a gente pode ter? Então, a gente tem, para cada nó, nós temos ou tem ou não tem. É 0, 1. Né? Então, é 2 elevado a 3. Ou seja, eu tenho 8 linhas nessa tabela. Legal? Quais são essas hipóteses? Então, eu posso ter fogo gerando fumaça, gerando alarme. Eu posso ter fogo gerando fumaça e não gerando alarme. Estou vendo todas as possibilidades, tá certo? Fogo sem fumaça gerando alarme, né? Mas o que acontece, gente? Olha só que coisa interessante. Como eu tenho o meu modelo, eu não preciso de todos esses dados. Porque eu já sei que a única forma de eu ligar o alarme é quando o fogo dispara o alarme. Isso quer dizer que, em vez de tratar aí com 8 vezes 3, 24 dados, só basta trabalhar com 3, ou 1, 0. Ou seja, se eu sei que a fumaça é 1, graças ao modelo, eu tenho certeza que o alarme vai disparar, e se a fumaça disparou é porque tem fogo. Tá? Ou seja, imagina isso aqui quando eu tiver milhares de nós, e eu tiver umas tabelas de probabilidades que é exponencial, né? Graças ao modelo, eu consigo cortar um monte de dados que são ruídos. Tá certo? Por falar em ruídos, hoje chegou em casa, finalmente, o livro que eu comprei 1 mês atrás, atenção. Tadã! Conhece esse livro? Estou atrás dele, tipo, há 1 ano, está na minha lista de leitura. E ele fala também sobre aprendizagem bayesiana. Muito bem. Mas vamos lá. Então, isso chama-se mediation, ok? Então, em toda rede bayesiana, sempre que você tem uma caixinha, outra caixinha, você tem essa transporte do efeito, a gente chama que é mediação. Isso, quando você vai implementar, é um tremenda mão na roda, porque a complexidade do algoritmo que você usa é muito mais simples, porque você elimina um monte de ruídos. Tá bom? Beleza, então tá claro aqui, né? A fumaça transmite o efeito de fogo para o alarme. Fumaça e alarme são condicionalmente independentes, ou seja, eles são independentes porque está a fumaça ali segurando, né? No fundo, então, uma rede bayesiana consiste numa visão mais compacta de uma tabela de probabilidades. É isso. Tá? Bom, vamos para o segundo tipo de junção, que é a junção que se chama fork. Eu não sei qual seria a palavra mais adequada, bifurcação. Né? Bifurcação. Então, bifurcação diz o seguinte, imagina que eu tenha 3 variáveis. Idade, número do tênis e hábito de leitura. Tá? E o que eu estou dizendo aqui com esse modelo, que a idade ele afeta tanto o número do tênis como o hábito de leitura. Ou seja, quanto maior, graças a essa conexão, eu estou criando uma correlação espúria entre o número do tênis e o hábito de leitura. Mais ou menos eu estou dizendo o seguinte, olha, quanto mais alta a idade, maior é o tênis e mais a pessoa lê. Basicamente, eu estou dizendo isso. Olha que coisa. É uma correlação espúria porque se você tirar a idade da jogada, não tem nada a ver o número do tênis com o hábito de leitura. Você pode ter um pé pequeno e ser um bom leitor, você pode ter um pé grande e ser um mau leitor,
não tem menor correlação. Mas quando eu coloco a idade no meio, quando eu digo que a idade afeta tanto o número do tênis quanto o hábito da leitura, eu estou criando uma correlação nesse momento, né? E com isso eu estou aprendendo um monte de coisas que, por exemplo, eu posso dizer que se uma criança tem um número de tênis maior do que outra, provavelmente ela vai ter um hábito de leitura maior do que outra. Vai ler mais do que outra, assim, não importa, é um modelo, tá? Então, esse é o fork. Então, a idade é causa comum, né? Em inglês seria co-founder, né? Seria esse cofundador, ele afeta os dois, vamos dizer assim, ele afeta os dois, ok? Número de tênis e hábito de leitura possui uma correlação espúria, ou seja, se você tirar a idade aqui do meio, agora, como é que a gente consegue correlacionar as duas coisas? Em estatística, a gente fala que nós controlamos uma variável para você poder amarrar as outras duas. Então, é isso que a gente vai fazer. Se a gente controlar uma variável significa atribuir um valor a essa variável. Então, por exemplo, se eu falar que a idade é 10, né, aí sim, para todas as crianças de 10 anos, realmente, o número de tênis X está relacionado com o hábito de leitura Y. Tá? É mais ou menos isso. Muito bem. E a terceira, que é a mais blow-minding, a mais esquisita de todas, é a chamada de collider. Collider significa uma colisão assim. Então, agora é o seguinte, quando eu tenho uma variável e duas que estão causando essa variável. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha só. Aí tem um pouco de maldade nessa história. Né? Uma pessoa, para ser celebridade, ela tem duas hipóteses. Ou ela é bonita, ou ela tem talento. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, eu estou criando, de novo, uma correlação espúria entre beleza e talento. Não sei se é positivo ou negativo, enfim, mas por esse fork aqui, eu estou criando uma correlação. E isso é mais interessante porque é o seguinte, se eu encontrar uma celebridade que tenha talento, eu não quero nem saber se ela é bonita ou feia. Não importa. Tá certo? Agora, outra coisa. Se eu encontrar uma celebridade que é bonita, com certeza ela não tem talento. Que maldade, né? Maldade. Mas é o que o modelo está me falando. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, beleza e talento contribuem para o fato de alguém ser uma celebridade. Os dois são co-founders. Ao controlar celebridade, a gente amarra beleza e talento. Ou seja, a gente controla uma variável e torna essas duas dependentes. Se alguma celebridade for péssima atriz, tem que ser bonita. Senão não seria celebridade. Imagina, uma pessoa ser péssima atriz e não ser bonita. Então, dificilmente vai ser celebridade. Mas se eu sei que ela é celebridade e for uma péssima atriz, não tem jeito. É bonita. Não tem jeito. Tá? Se, por outro lado, uma celebridade for ótima atriz, então, tanto faz ser bonita ou não. Eu sei que já está amarrado aqui. Tá? Então, isso é um fenômeno chamado Explain Away Effect, ou Collider Bias. Então, isso é muito útil quando você tem uma grande rede bayesiana, você identifica esses circuitos e aí você aprende um monte de coisas sobre elas. Ou seja, dado um nó, você sabe o que os caras estão relacionados. Tá legal? Tem um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma rede bayesiana completa. Deixa eu até entrar nesse link daqui, ó, que é muito legal. Peraí. Aqui, esse cara... Peraí, desculpa. Vou até colocar aqui no chat para vocês verem. Depois eu vou mandar esse PPT para vocês, mas... Peraí, calma aí. Vamos lá. Vão olhando esse link daí, ó. O que eu estou dizendo nesse link? Vamos ver aqui. Esse artigo, ele explica um caso para explicar redes bayesianas de uma cena de um crime. Olha que coisa super maneira. Tem uma cena de um crime, aí os caras coletaram evidências, coletaram causas e consequências, causas e relações, e aí foram montando nós que juntam com outros, né? Foram inferindo um monte de coisas, foram aprendendo com isso, e no final os caras sacaram quem matou quem. Então, isso tudo está sendo contado nesse artigo daqui. Então, aqui ele explica todos os passos, né? Obviamente tem um pouco de introdução de rede bayesiana, né? Algumas preliminares, explica o que são redes bayesianas. Aqui, ó, tem o tal do Collider, aqui é
um exemplo de um collider, por exemplo, né? Dois, dependendo um aqui. Que mais? Explicando, enfim, toda a teoria que está por trás, mas no final das contas ele faz toda a rede lá que eu mostrei, né? Algumas definições para te dar alguma teoria, e lá no final ele diz essa figura aqui. Óbvio que tem muito matemática por trás, porque uma rede bayesiana é probabilidade que vai, probabilidade que vem, teorema de Bayes na veia, tá certo? Em cada uma delas, aí você pode computar tudo isso aqui, você coloca em algoritmos que fazem isso, e no final das contas ele te dá aqui, a rede completa, a solução do crime, está lá no final, aqui. Então aqui ele diz quem foi que matou, com o que, foi ferido, aquela coisa toda. Né? Então até isso serve rede bayesiana, para você poder elucidar crimes. Vale a pena essa leitura desse artigo aí. Vamos lá, continuando. Algumas conclusões sobre redes bayesianas. Algumas conclusões. A primeira delas é a seguinte: extensas redes bayesianas se tornaram base de muitos algoritmos, acho que eu já falei isso, de aprendizagem de máquina, tal como o naive Bayes. Por que ele é naive Bayes? Porque ele pressupõe que duas variáveis afetam uma, por exemplo, vamos supor que eu tenha febre e tosse, ou seja, febre e tosse geram gripe, né? Ele assume que febre não tem nada a ver com tosse. Se você tem muita febre, a tosse não vai ficar pior, e se você tiver tosse, a febre não vai ficar pior. Ou seja, ele assume que todas as variáveis que afetam uma são independentes entre si, por isso que ela é ingênua. Mesmo assumindo isso, mesmo tomando essa premissa, né, ela tem ótimos resultados em muitos problemas. Tanto que o Google, né, quando você procura uma página, quando você faz uma busca, quando você vai fazer um autocomplete, ele usa uma rede bayesiana por trás. O pessoal do Google diz, o algoritmo que a gente mais usa aqui é o bayesiano. Soluções para prever mensagem spam, reconhecimento de voz, de novo, né? Tradução automática, autopreenchimento, tudo isso usa rede bayesiana. Que vê bem, olha a lógica que está por trás. Evidências reforçando crenças. Né? Se você vê 1000 vezes uma coisa acontecendo de um jeito, e aí na 1000ª acontece diferente, você vai concluir que essa 1000ª está errada, e você vai fazer que nem as outras. É por isso que o corretor automático fica toda hora te corrigindo. Né? Mas ele é melhor, ele funciona melhor quanto mais você usa. Né? Que isso é um fator básico em qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina, qualquer machine learning, assim. Quanto mais você usa, quanto mais você testa, mais ele vai ficando mais competente naquilo que ele faz. Tá certo? Por exemplo, algoritmos de tradução simultânea. É isso. Ou seja, ele fala casa, house. Casa, house. Depois que ele viu isso muitas vezes, ele já está associado. Né? Causa, consequência. Casa, house. Causa, consequência. Né? Entretanto, não há causalidade envolvida. Então, por mais eficiente, por mais super legal que esses algoritmos possam ser, ainda estamos no primeiro degrau. A gente ainda não tem causalidade. A gente ainda não consegue responder perguntas contrafactuais. A gente não consegue fazer realidades imaginativas. Ok? Então, por exemplo, vocês acham muito legal o Deep Blue ganhar no xadrez? Ok, mas não é inteligente. Ele é computacionalmente eficiente. Ele consegue resolver um problema muito rápido e de uma forma muito competente. Mas não quer dizer que ele seja inteligente. Né? E aí agora é uma polêmica, tá, gente? O Raul, lá na França, não concorda com isso, porque ele está estudando algoritmos de direção automática de carros, ele não vai concordar com isso. Mas a definição de inteligência seria necessariamente realidade imaginativa, quando eu consigo imaginar um cenário que não exista e eu consiga passar pelo teste de Turing. Ou seja, eu posso responder perguntas contrafactuais de um modelo. Tá? Muito bem. Vamos então agora ao modelo causal, finalmente. Né? Que o modelo causal ele é baseado em redes bayesianas, mas subindo o degrau. Lembra qual a diferença do degrau 1 para o degrau 2? Ou seja, degrau 1, associação. Degrau 2, intervenção. Eu posso fazer intervenções. Degrau 3, imaginação. Eu posso responder perguntas contrafactuais. Então, criando o modelo causal,
tá? E a representação ela é muito parecida com a rede bayesiana, tem algumas sutilezas, né? Claro que existe uma matemática ferrada por trás, existe toda uma cálculos para caramba, existe todo um formalismo matemático que foi provado, existem teoremas, existem axiomas que com provas formais, né, de matemática, isso tudo está definido, ou seja, é um arcabouço de solução de problemas bem robusto. Você pode resolver problemas envolvendo questões contrafactuais usando ferramentas baseadas em modelos causais. É isso que está dizendo. Então, o que muda, basicamente, entre o modelo causal e a rede bayesiana? Por exemplo, eu tenho aqui um treatment outcome, continua a mesma coisa, hipótese, evidência, só que agora tem algumas sutilezas, né? Que ele diz o seguinte, olha só, o Y escuta o X, ou seja, esse cara causa esse. Ele, pelo fator coeficiente daqui, ele afeta o Y. Sempre que eu mudo esse, muda aquele. Isso eu não podia afirmar na rede bayesiana. A rede bayesiana era só belief propagation. Likelihood rate para um lado, crença para o outro, mas eu não tinha como afirmar que um mudava o outro por um fator. Tá? Então, o que ele fala é que o caminho para lá é o caminho causal e o caminho voltando é o caminho não causal. Então, você pode analisar um modelo e responder perguntas do tipo e se Branca de Neve não tivesse mordido aquela maçã? Ok? Claro que tem, assim, esse tema é muito extenso, assim, não daria para falar em uma aula, né? Precisaria de um período inteiro, porque tem uma matemática e tem uma série de evidências que a gente deveria praticar para que isso ficasse bem claro e a gente conseguisse resolver. Tem muita computação no meio, ou seja, existem muitas bibliotecas que conseguem modelar esse tipo de problema. Tá? Mas vamos ver aqui ainda no modelo causal. Então, o modelo causal é uma rede bayesiana, no fundo é uma rede bayesiana, na qual toda seta significa uma relação causal direta. Na rede bayesiana não tem causa e efeito. É passo 1, degrau 1. Né? No modelo causal você já tem como afirmar, ó, isso aqui é causa daquilo. Tá? Ou pelo menos a possibilidade que aquilo causa aquilo. Né? Então, né? Existe ainda sempre aquela questão da possibilidade. Então, graças às redes bayesianas, com suas junções e propagações, né? Forks, mediations, colliders, aquela coisa toda, modelos causais podem lidar com dados. Então, os dados ainda são muito importantes. Por quê? De novo, lá na história do gafanhoto, dados corroboram modelos. Se o dado chegar e mostrar uma evidência que aquele modelo não serve, tchau. Aquele modelo tem que ser corrigido ou não vai resolver o problema envolvendo aquele dado. Ok? Então, a ausência de setas entre dois nós denota independência, sempre e quando os seus respectivos pais sejam conhecidos. Então, se eu tenho A, B e C, e A não tem seta para C, eu posso afirmar, pelo modelo, que A não depende de C, eles são independentes. Por quê? Porque não tem pai, então não tem como os caras se falarem, esses caras não são independentes. Se são independentes, isso traz uma simplificação imensa na parte computacional. Né? Ou seja, não preciso fazer aquelas referências cruzadas todas. Agora, o grande problema são as premissas. Ou seja, como é que você vai cravar que A causa B? Como é que você vai cravar que tosse causa febre? Como é que você vai cravar que fumar causa câncer? Né? Você tem que assumir algumas premissas. De novo, forma bayesiana de aprender. Você tem que assumir, você tem que corroborar e você tem que aprender com evidências. Né? Ou seja, não é alguma coisa determinística, ou seja, não é uma coisa cartesiana que você faz, não é assim uma forma de você prever o futuro. Né? É um monte de probabilidade, mas que você consegue responder perguntas contrafactuais. Né? Mas, de novo, as premissas têm que ser criadas olhando os dados, olhando as evidências. Dados são fatos, são evidências. Modelos são representações, abstrações da realidade, que tentam representar um mundo onde aqueles dados fazem sentido. Tá certo? Bom, conclusões. Como um todo, e aí a gente deixa aberto aí a outras perguntas, outras questões que vocês queiram fazer. Vamos lá.
Primeira conclusão é a seguinte, assim, perguntas envolvendo causalidade de grau 3, não dá para ter só dado. Então, assim, esquece, não tem como. Se você quiser fazer uma hipótese, fazer uma realidade imaginada, fazer, e se não tivesse feito aquilo, será que eu fiz aquela coisa certa? Só com dado não rola. Você tem que ter um modelo por trás, você tem que ter um conhecimento de como aqueles dados se relacionam, envolvendo causa e consequência. Certo? Então, é o que eu falei, dados apenas não conseguem gerar reflexões do tipo, eu deveria ter agido de forma diferente? Olha só, a gente está mirando o teste de Turing, a gente está mirando inteligência artificial de fato. Não é inteligência artificial que o pessoal quer te convencer que o robô, um chatbot tem, não é isso. Né? Ou seja, o cara tem que ser capaz de entender uma história, imaginar variações daquela história e responder perguntas hipotéticas, contrafactuais. Né? Isso vale para o futuro e para o passado. Né? Ou seja, se eu fizer aquilo, o que vai acontecer? Ou, se eu tivesse feito aquilo, o que teria acontecido? Né? Vale os dois tipos de perguntas. Ou seja, se a gente quer criar robôs que sejam realmente inteligentes, os caras têm que responder isso. Senão vai virar um Neandertal. Tá? Então, ao final, precisamos de dados suficientes, mais um modelo causal adequado. Né? E aí, de novo, né, gente? O modelo, ele resolve um determinado tipo de problema. É que nem o modelo de um banco de dados, é que nem um modelo de um inseto, que nem um modelo de uma casa. Ela é uma abstração da realidade, ela é um mini-mundo, é uma forma menor de você, é uma restrição que você vai responder, você vai resolver determinados tipos de problemas. Certo? Ainda não conseguimos ensinar livre-arbítrio a uma máquina. E aí eu pergunto assim, deveríamos? Imagina quando uma máquina tiver livre... Porque quando você tem livre-arbítrio, você começa a pensar em... Você tem autonomia para pensar, né? E você começa a fazer aquelas 3 palavrinhas, lembra? Desejo, oportunidade e risco. Ou seja, a máquina vai ter um desejo, vai ter um impulso, vai ter uma intenção, vai ver uma oportunidade e vai avaliar os riscos. Né? Ou seja, eu vou cometer esse ato porque eu quero ou porque eu posso? E qual é a consequência disso? Né? Não sei se vocês leram Asimov lá atrás, então Asimov tinha aquelas 3 leis da robótica que dizia o seguinte, ó, primeira lei, o robô não pode danificar, não pode ferir o homem. Então, primeira lei da robótica. Né? Então, o cara já tinha aquele valor, né? Já que, ó, então, se eu tiver a oportunidade de machucar um ser humano, opa, mas eu tenho risco. Qual é o risco? O risco de eu ser punido por causa disso. Tá certo? Bom, e a coisa piora agora. Né? Pior agora é o seguinte. Então, ainda não conseguimos ensinar para uma máquina o que é uma intenção. O que é um desejo. Tem coisa mais humana do que intenção e que desejo? Não tem, né? Então, enfim. Tenho a intenção de acender um cigarro. Tenho o desejo de acender um cigarro. Quais riscos estaria submetido? Como é que você vai ensinar alguém, um computador, um algoritmo de inteligência artificial, né, que ele não deveria fazer isso ou deveria fazer aquilo, porque isso tem consequências? Ele só consegue avaliar os riscos se ele criar um modelo na cabeça dele onde as consequências existam e ele consiga ver o que acontece naquele mundo imaginário onde ele fez aquela ação, né? Onde ele tomou aquela decisão. Está claro essa diferença? Ou seja, esse desafio de você ter uma realidade imaginada? Após a análise de riscos, e mesmo tendo oportunidade e desejo, eu consigo dizer não? Ou seja, eu tive um desejo, eu tive oportunidade, né? E aí você avalia os riscos, você imagina um mundo onde eu faço aquilo, e aí você chega à conclusão, não, esse mundo não é legal. Esse mundo não vai causar coisas boas para o cosmos, para o universo, ou para a minha vida, etc. Então, não vou fazer. É sobre isso que a gente está falando. É sobre esse estudo que a gente está falando. Será esse mecanismo decisório do fazer ou não fazer
né? Seguir em frente ou não seguir em frente, o que a gente pode definir como consciência, não sei, fica o desafio, fica a provocação. Será que consciência é isso, né? Será que o dia que a gente ensinar um computador com livre-arbítrio, o dia que a gente ensinar o computador a ter moral, o dia que a gente ensinar o computador a ter uma realidade imaginada, ele vai ter consciência e aí ele vai ser realmente humano? Não sei, né? Então, seríamos capazes de criar uma máquina com altos níveis de moralidade. Imagina você criar uma máquina que tenha valores, e aí pode ser para o bem ou para o mal, né? Você pode dizer uma moralidade torta também. É causa e consequência. Se eu matar o fulano, eu ganho 100 pontos. Se eu matar um cara mais poderoso, eu ganho 1000 pontos. Então, eu vou sair matando todo mundo. Sei lá, você pode programar a máquina assim, né? Olha o risco que a gente está correndo, né? Então, pensar sobre suas intenções e refletir com seus erros. Então, isso é análise causal. No fundo, o que a gente está querendo modelar é ensinar uma máquina a pensar em termos bayesianos, ou seja, aprender com as evidências, imaginar realidades onde ele possa ver essas consequências e tomar decisões com base nisso. E, finalmente, poder responder as perguntas nos 3 degraus da causalidade, né? O primeiro, que é a associação, intenção e imaginação. Se eu conseguir fazer essas 3, aí eu vou ter a tal da inteligência artificial e humana. Ok? Bom, então, a última conclusão, assim, foi muito baseado no estudo desse moço, o Gideon Pearl, né? E o que ele propõe é uma coisa um pouco ousada, né? Ele diz que é uma revolução. O que ele está fazendo é uma revolução. Já começou há 20 anos. Que é chamada revolução causal, que curiosamente, ela não criou um carro autônomo, não criou um Apple, não criou um Xbox, não criou isso. Ele criou uma forma diferente da gente resolver problemas envolvendo causa e consequência. Basicamente, foi isso que ele proporcionou. E aí, como leitura que eu recomendo aqui para vocês irem adiante nesses temas, assim, que são um pouco viajantes, né? Aí eu recomendo esses livros aqui. O mais importante é The Book of Why, que é a espinha dorsal dessa palestra, tá? Que é o do Gideon Paulo, onde ele explica, ele fala da revolução cognitiva, ele explica todas as etapas, né, até chegar ao modelo causal, e tem matemática pra caramba. Assim, não é um livro fácil. Eu não consegui ler mais que 5 páginas por dia, e cada página eu lia 10 vezes. Né? Se vocês verem o livro aqui, ó, tem página que tá um horror. Aqui, ó. Por exemplo, aquela página do que aparece aqui, ó, a escada aqui, ó. Vocês estão vendo aí, dá para ver? Não dá para ver, né? Bom, essa aqui não dá para ver. Mas tá toda escrita, rabiscada, toda anotada. Assim. Ou seja, não é um livro para você emprestar para alguém, tá? É um livro para você ter, para você guardar com o maior carinho, porque para você entender não tem jeito. Tem que rabiscar, tem que anotar, tem que voltar. Assim, cada capítulo eu acho que eu li umas 3 vezes. Assim, eu estou uns 6 meses lendo esse livro. Que dia que eu comprei esse livro? Foi em junho. Comprei em junho de 19. Estamos em outubro de 2020. Eu devo ter comecei esse ano, mas deve ter uns 6 meses que eu estou lendo esse livro. O Andar do Bêbado, muito legal, né? Eu li lá atrás, quando começou a pós, eu acho que eu sugeri para todo mundo, Algoritmo Mestre, graças ao Fernando, que também fala de Bayesianos, fala de Belief Propagation, fala de redes neuronais. Também não é um livro muito fácil de ler, assim, mas vale muito a pena. Esse livro aqui de Sapiens, enfim, você lê rapidinho, é uma coisa assim bem leve, né? Que aí fala um pouco aí dessa revolução cognitiva. E eu estou seguindo esse canal aqui do Pirula, né? Que é um cara muito legal, muito divertido, que ele explica aí com poucas palavras, assim, de uma forma muito didática, né? Todas essas questões de antropologia, linguística, história, arqueologia, assim, ele mistura tudo. E ele tem uma linha muito bacana aí para explicar as coisas. E ele fala aí de causa-consequência, fala de consciência, fala de mente, fala de um monte de coisa. Né? Tem um vídeo dele que ele fala sobre máquinas inteligentes. Né? Então, assim, é bacana para ler, para pensar, tem algumas coisas que eu não concordo, obviamente, mas é um cara bom para a gente ter como uma referência. Tá? Então, aí tá as dicas. E o último é esse aqui, óbvio, que eu vou começar a ler em breve, The Signal and the Noise, que tem muito a ver com como a gente pensa também, e tem muito a ver com rede bayesiana, porque internamente a gente recebe milhares de estímulos
né? Milhares de... Procura Pirula. Pirula você vai achar. Então, recebe um monte de estímulos, né? E como é que a nossa mente consegue limpar esses estímulos e fazer só o que é importante, né? Então, na boa, é rede bayesiana, na veia. Assim, nossa cabeça, nossos neurônios são um monte de nós se conectando uns com os outros, teorema de Bayes para cima e para baixo e tal. E aí, causa e efeito, obviamente, né? Tá, modelos causais, isso aqui, eu sei que isso aqui depende disso. Então, todas essas consequências aqui que eu poderia fazer, eu jogo fora. Eu não preciso daqui. Tá? Então, é isso. Que horas são? Então, 9 horas é mais ou menos a hora que não queria mais tomar o tempo de vocês, mas basicamente é essa. Então, de novo, essa... enfim, eu precisava... Como eu estou estudando isso já há um bom tempo e tem tudo a ver com Big Data, inteligência artificial, Machine Learning, que é o bloco que vocês vão começar agora, né? Enfim. E é isso. Bom, o Fernando botou um link legal aqui sobre Bayesian Networks e Causal. Aqui vocês podem ver. Depois eu passo para vocês o PPT. E agradeço aí demais aí a presença de vocês. 37, poxa, não esperava tanta gente. Valeu demais.